No top de 5 segundos, você vai ouvir um programa diferente. Agora em seu rádio. Agora em seu rádio. Programa Shekinah, levando a glória de Deus em seu lar. Um programa destinado a anunciar, louvar e meditação da palavra de Deus. Sua participação é muito importante para nós. Programa Shekinah. Programa Shekinah. Programa Shekinah. Voz de trovão, ele mede a terra na palma da mão. Fogo que consome nunca apaga. Quem é esse rei que nunca mudou? Sua palavra é eterna, ele nunca falhou. Levanta o pequeno e confunde o grande. Quero ver fogo pegar nesse altar.
A paz do Senhor Jesus, graças a Deus estamos aqui mais uma vez juntinho com vocês, amém, com o programa Shekinah, trazendo a glória de Deus para o seu lar. E fundo novo, irmão. Graças a Deus, hein, pastor? Maravilha, glória a Deus, novo, olha aqui. Tudo novo, hein? Graças a Deus, só os apresentadores que não é velho, né? Graças a Deus, estamos aí, irmãos amados, graças a Deus, mais uma vez junto com vocês aí com o programa Shekinah, trazendo a glória de Deus para o seu lar, tudo novo aí, né, irmãos amados, também em fase de testes, algumas coisas aí. Daqui a pouco a gente vai falar desse QR Code maravilhoso que está aí também na tela aí. Daqui a pouco a gente vai estar falando sobre ele também. Mas estamos aí pela Rádio Fonte Vida, 87.5 FM, transmissão ao vivo pelo Facebook. Qual que é o website da rádio mesmo, Hugo? Site da rádio é o www.fontevida.com.br. Glórias a Deus. E aqui quem vos fala é o seu querido amigo pastor Mauro e meu querido irmão Hugo AMSI. Graças a Deus, e hoje não está presente o nosso querido irmão pastor Davi Alencar Santana, devido a trabalhos ministeriais, mas estamos aí, graças a Deus, aí para fazer a obra de Deus, amém? Também temos aí os nossos canais no YouTube, amém? Glórias a Deus, depois dessa live aqui, né, irmãos, a ser concretizada, nós estaremos levando essa programação ao YouTube. O meu canal do YouTube é Pastor Mauro Shekinah, ali você vai ter acesso a toda a programação Shekinah, além do programa Crescendo no Conhecimento de Cristo e também ministrações que eu realizo ali na Igreja Elim Planalto. Irmão Hugo? Amém, glória a Deus. Meu canal é o irmão Hugo AMSI, pastor Mauro. Lá tem bastante coisa também. Programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, programa Geração de Discípulos, lá junto com o meu querido amigo Elias, com o Richard, com o Silas. Entra lá, vocês vão ter muita coisa boa também, pastor Mauro. Irmão Hugo AMSI. Tá aí na tela, né, pastor Mauro? Quem estiver lendo aí, quem estiver vendo, tá vendo nossos nomes. E também pode apontar a câmera aí pro QR Code, pastor Mauro. Vai cair nas nossas redes sociais aí, bênção pura, hein? Graças a Deus. Fala um pouquinho do QR Code, mano. QR Code, pastor Mauro, é o novo acesso que a gente tem agora para nós acessar nossas páginas do nosso YouTube e aqui da programação do programa Shekinah. Você clica, apontou a sua câmera aí para o QR Code, você vai ser direcionado para uma página do Facebook, onde vai estar passando o programa Shekinah todas as terças-feiras, pastor Mauro, a partir das 16 horas. Maravilha, glória a Deus. Mais um acesso aí para você, amém? Poder assistir ao programa Shekinah. Não podemos esquecer também do canal do nosso querido amigo pastor Davi Alencar Santana. Glória a Deus. Amém. Davi Alencar Santana, é sem colocar pastor, tá escrito lá pastor, mas é só Davi Alencar Santana, tracinho ADJL. Davi Alencar Santana, tracinho ADJL. A DJL é de Assembleia de Deus do Jardim Letícia. Glória a Deus, ali também você vai ter acesso a todos os programas Shekinah, Crescendo no Conhecimento de Cristo, palestras, ministrações, louvores e muita coisa boa para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Também temos o telefone da rádio aí, 4203-4009. Se você quiser mandar aí um pedido de oração, um alô para nós aqui, amém, em nome de Jesus, nós estaremos aqui à disposição, glória a Deus. E temos também a nossa página exclusiva no Facebook também, programa Shekinah, onde você vai ter acesso também a todo o assunto referente ao programa Shekinah. E também temos o aplicativo da rádio. Aplicativo da rádio funcionando 100%, e pastor Mauro, entra aí no aplicativo, é Fonte e Vida. Vai lá no Play Store, lá na sua loja de aplicativos e baixa Fonte e Vida. Vai aparecer um arquivozinho bem pequenininho, ele não é pesado, pastor Mauro. Assim que você baixar ele, entra lá, vai ter as nossas imagens, vai ter a programação do programa Shekinah todas as terças-feiras também. Glória a Deus, também quero mandar um alô pro pessoal lá da Rádio Renovo, né, meus amados? Um tempo aí nós tivemos uma parceria maravilhosa, mas gostamos sempre de lembrar do pessoal da Rádio Renovo ali, nosso querido pastor Rogério, pastor Maurício, pastor Acácio, Cooperador Berg, toda aquela turma maravilhosa ali que comanda a Rádio Renovo. Amém, glória a Deus. Mandar um abraço aí também para os nossos amigos aí da Rádio Renovo, né? A Rádio Renovo continua no ar ainda, né? Baixa lá o aplicativo da Zeno Média, né, pastor Moreira? Tá lá nos aplicativos, baixa, que a Rádio Renovo tem uma programação maravilhosa, de manhã, à noite, à tarde, nosso querido amigo pastor Rogério Batista. Maravilha, glória a Deus, abração para todos lá, amém, glórias a Deus. Então, meus amados, começa agora o programa Shekinah. É o nome do Senhor.
Em aprender a tocar, chegou a sua oportunidade. A Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia fez uma parceria com a IMEP, Escola de Música Estilo Popular, e está disponibilizando aulas de guitarra, violão, bateria, contrabaixo e teclado. Tudo isso a preços populares. O coordenador do projeto é o professor de música Leandro Gouveia, especialista em formação de bandas para igrejas. As aulas são nas sextas-feiras, das 9 às 11 da manhã e das 13 às 18 horas, na Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia. Endereço: Rua Capitanias Hereditárias, 964, Jardim Letícia, São Paulo, próximo ao Cemitério São Luís. Venha fazer a sua inscrição. Vagas limitadas. Para fazer a sua matrícula ou para fazer uma aula gratuita. Para conhecer nosso método, fale com o professor Leandro Gouveia pelo telefone ou WhatsApp 97352-3428 ou ainda 98900-4056. Consulte ainda a possibilidade de aulas em outros dias, horários e locais. Visite nosso canal no YouTube, Escola de Música Estilo Popular, a escola que faz o seu estilo. Glórias a Deus, graças a Deus, depois dessa vinheta maravilhosa do meu querido amigo Leandro, amém? Nós estamos dando início aí ao programa Shekinah. E antes de entrarmos no tema, eu já quero mandar um abração aqui para algumas pessoas que estão nos assistindo aqui. Nossa irmã Ide Portela, que agora tem sido a nossa fã de carteirinha, irmão. Amém, glória a Deus, mandar um abraço aí para Ide Portela que está nos assistindo. E aí também as pessoas que estão nos ouvindo pela 87.5, né, Isso mesmo, um abração para todos vocês aí também, amém. A nossa irmã Maria Aparecida, que também já está aqui ligadinho conosco aqui, amém. Tá dizendo aqui: a paz, estão bonitos de máscara, hein? Oh, amém, glória a Deus, hein? Glória a Deus. Estamos de máscara aí, seguindo o protocolo aí do Covid-19, né, pastor Mauro? Todo mundo de máscara para não ter problemas. Máscara, álcool gel, né, irmãos? Mas chega aqui na porta também tem aferição de temperatura, aqui é tudo nos trinques, né, irmão? Graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, hoje nós vamos entrar em um tema aí. Nós sabemos que estamos vivendo um tempo de Covid aí, né? Tal, infelizmente aí estamos vendo essa época de pandemia, mas as pessoas estão esquecendo de uma semana que nós estamos vivendo agora, né? Pela tradição universal, ou essa semana é considerada a Semana Santa, irmão. Graças a Deus, hein, pastor Mauro? Semana Santa, falamos aí da Páscoa, né? E hoje nós vamos entrar nesse tema que é muito relevante, é um tema muito importante, né? Nós vamos falar sobre a importância da Páscoa, né, pastor Mauro? Isso o que mesmo. é a Páscoa? Porque as pessoas às vezes acham que a Páscoa é o ovo de Páscoa, né? É isso mesmo. Não, mas não é isso não. Nós vamos falar sobre a verdadeira Páscoa. Isso mesmo. Então nós vamos hoje, o tema de hoje, irmãos, é Semana Santa e Páscoa. Tá Amém? vendo aí que benção? Nós sabemos pela tradição universal, né, que essa semana é considerada a Semana Santa. A Bíblia não diz nada, né, sobre Semana Santa. A Bíblia ela não declara ser a semana chamada Santa. Amém? Mas como nós, em questão de estudo, nós gostamos de nos aprofundar nos temas, hoje nós vamos estudar um pouquinho cada dia dessa semana que Jesus passou, que foi considerada a última semana de Jesus. Né? A última semana de Jesus. Vamos passar ali, vamos contar ali o que aconteceu, né, pastor Mauro? Qual é a importância de ele ter passado por aquilo, por que ele passou por aquele momento, né? E o quão é importante para nós nos dias de hoje a Páscoa. É verdade, glórias a Deus. Então, irmãos amados, o que aconteceu em cada dia da Semana Santa? Vamos lá, então. Na semana conhecida como a Semana Santa, Jesus entrou em Jerusalém para celebrar a Páscoa. Passou seus últimos momentos com seus discípulos, instituiu a Santa Ceia e foi crucificado e ressuscitou. Essa semana foi muito importante porque foi aí que Jesus cumpriu sua missão de salvar o mundo. Benção pura, hein, pastor Mauro? Olha só o que você falou, hein? A missão de salvar o mundo. Então nós sabemos, né, pastor Mauro, que aquela semana é uma semana muito importante, uma semana ali de decisões, né? E ali, pastor Mauro, interessante que Jesus naquela semana ali, né, foi uma semana muito diferente de todas as semanas, né, pastor Mauro? E aquela semana era uma semana de salvação, uma semana ali que Jesus ia para a cruz e era o dia que ele ia ressuscitar depois de 3 dias e para nossa glória e para nossa majestade estar aqui falando dessas coisas. Por quê, pastor Mauro? Porque isso para nós, né, pastor Mauro, é muito interessante. Nós que somos cristãos, que acreditamos na ressuscitação de Jesus, né? Então nós temos que ficar sempre atento a isso, né? E não confundir, né, pastor Mauro, quando nós falamos, né, que a Páscoa é coisa séria, irmão. Não é brincadeira, não. É isso mesmo, irmãos. E essa foi uma semana, né, também um pouco difícil para os discípulos de Jesus, porque havia muitas coisas ali que Jesus falava entre eles que eles não entendiam, né? Eles não queriam também crer que era daquela maneira. A gente vê até um episódio ali de Pedro, né, ali, né?
na hora que Jesus começa a falar dos seus últimos dias. Ali, então, foi algo ali que foi um pouco difícil também de colocar no coração dos seus discípulos, né? Mas foi uma semana chamada decisiva, né, irmãos amados, para Cristo Jesus. Decisiva, e o que você falou também é muito interessante, né, pastor Mauro? Os discípulos, na época, eles não entenderam muito bem o que significava aquilo ali. Eles não tinham muito entendimento, né, pastor Mauro? Como eles conheciam ali a lei mosaica, né? A lei de Moisés, que fazia os sacrifícios ali naquela época. Então eles não estavam entendendo muito bem. Tanto é, pastor Mauro, que se você pegar ali a Bíblia nessa última semana, Jesus ele não fala mais para as multidões, ele fala só com os discípulos ali. Isso mesmo. Tentando orientar eles, tentando acalmar eles, porque Jesus sabia o que iria acontecer. Glórias a Deus. Irmãos, mas daqui a pouquinho nós vamos continuar falando mais, mas vamos agora para a vinheta da Escola de Beleza do meu querido amigo Renato Boni. Aleluia, aplauda o nome do Senhor! A Deboni Escola de Beleza oferece um dos melhores cursos de barbeiro profissional, onde engloba cabelo, barba, química, entre outras técnicas atuais da barbearia. Tudo isso em um ambiente rústico e confortável. Contamos com os melhores profissionais para oferecer sempre novidades e atualização da área. Venha você também fazer parte desta família. Deboni, o melhor para os melhores. Para maiores informações, entre em contato 97474-0366. 97474-0366. Ou siga nas redes sociais, @Deboni Escola. Ou venha pessoalmente na Avenida Paulo Gilgenberg, 1549, próximo ao Terminal Varginha. Agora no programa Shekinah, momento de oração. Amém, glórias a Deus. Vamos naquele momento importante do programa Shekinah, que é o momento da oração. Mas antes eu quero mandar um abração aqui pro meu amigo Leandro Bezerra, que acabou de entrar aqui, nosso pastor Enio Andrade. Deus abençoe, pastor Enio Andrade. Tamo juntos, família Shekinah. Vocês são feras, olha aí. Glória a Deus aí, pastor Enio. Mandar um abraço, pastor Enio. Ei, pastor Enio, tava vendo sua live lá, que benção, hein? Falou lá sobre o Salmo 23, maravilha. Tá lá no YouTube do nosso querido pastor Enio Andrade. Mandar um abraço aqui pro Leandro também, Leandro Bezerra, da igreja MCD Church, junto com o pastor Luiz. A família MCD Church está aqui hoje, hein, pastor Mauro? Maravilha, glória a Deus. E aqui também acabou de entrar nosso irmão Jaciel Nascimento. Olha aí o Jaciel. Deus abençoe, Jaciel. Nosso irmão Luiz Carlos Oliveira, olha aí. Tá aí, pastor Luiz aí, tá na área aí com a gente aí, mandando aí um abraço pra nós. Nós estamos falando aí, pastor, sobre a Páscoa, né? E é bom aí a gente ter um feedback dos pastores, pastor Enio Andrade, pastor Luiz, mandar aí a importância que foi a Páscoa, né? Isso mesmo. Para as pessoas não confundir a Páscoa com o ovo de Páscoa. Verdade, nem com o coelhinho da Páscoa, né? Nada coelhinho disso. Da Páscoa, é isso Glória aí. a Deus. Vamos ao momento de oração, então, irmãos. Nós sabemos aí que estamos vivendo aí uns tempos difíceis, mas nós não podemos deixar de orar, de falar com o nosso Deus, né? Então eu quero aproveitar esse momento e orar para todas as famílias, né, que estão em casa agora, que infelizmente não estão podendo ir trabalhar, e outras também que estão trabalhando, né, mas que precisam ir, são serviços essenciais, como os enfermeiros, os médicos, né? Vamos orar por eles, né? Vamos orar por todos, né? Orar por todas as famílias, o pessoal que está trabalhando na linha de frente, né? O pessoal da limpeza, o pessoal das portarias, os enfermeiros, os médicos, orar por todos, e principalmente para aqueles que estão infectados com esse Covid-19, para aqueles também os entes queridos aí que perderam os seus entes queridos, orar pelas famílias dessas pessoas também, pastor. Amém. Vamos estar orando então em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, antes de tudo, Senhor, mais uma vez te agradecemos por estarmos aqui, Senhor, por estarmos realizando essa programação gloriosa e maravilhosa, levando a palavra de Deus aos lares, meu Deus, o conforto da palavra de Deus a cada lar, a cada família, meu Pai. Senhor amado, ó Deus, pedimos ao Senhor que o Senhor venha visitar nesse momento as vidas que, meu Pai, estão aí, Senhor, acometidas desse vírus, meu Deus. Senhor, pessoas que estão em casa, Senhor, afastadas, meu Pai bendito. Pessoas também, Senhor, que estão trabalhando na linha de frente, Senhor amado, ó Deus, cuidando, meu Pai, de vidas, ó Deus, se arriscando, Senhor,
Quantas pessoas estão saindo para trabalhar, Senhor, porque precisam, Senhor amado, meu Pai de poder. Deus, coloca as tuas mãos sobre toda essa situação, Senhor. Essas vacinas, meu Deus, que estão chegando. Senhor amado, meu Pai de poder, essas discussões políticas também, meu Pai, em nome de Jesus, coloca nas tuas mãos, ó Pai da glória, Pai de poder. Senhor, sabemos que o Senhor está no controle de toda a situação, então coloca as tuas mãos, ó Pai, sobre cada vida, cada alma, cada ouvinte, cada telespectador que está nos ouvindo nesta tarde, em nome de Jesus. Pai querido e Pai amado, em concordância com o pastor Mauro, meu Deus, eu também te coloco aqui, Senhor, perante a Ti, para te agradecer, Senhor. Agradecer por mais uma tarde, Senhor, que nós estamos aqui fazendo o programa Shekinah, com saúde, graças a Deus, Pai. Nós dependemos de Ti, meu Deus, nós sabemos que todos dependem do Senhor. Lá em João capítulo 5, capítulo 15, diz que nós só conseguiremos fazer as coisas se o Senhor estiver conosco, meu Deus. E eu creio que Tu está conosco neste momento. Pai, desde já eu te peço, meu Deus, que entra, Pai, confortando o coração daquelas pessoas que perderam seus entes queridos pelo Covid-19 ou por outras situações, meu Deus. Pai, entra nos asilos, nos presídios, Pai, nas ruas, os moradores de ruas. Entra, Pai, com Teu Espírito, Pai, porque aquelas pessoas precisam conhecer o Teu nome, aquelas pessoas precisam conhecer a Tua grandeza, meu Deus. Pai, vai dando sabedoria, vai dando discernimento para nós que estamos aqui no programa, que estamos realizando esse programa, meu Pai. Abençoa cada um, Pai, da 87.5 FM que está agora pela rádio nos ouvindo, Senhor. Entra na casa dessas pessoas, dessas famílias, meu Deus, que estão nos ouvindo e aqueles que estão nos assistindo pelo Facebook, meu Deus. Pai, que a Tua esperança vai chegar até eles, meu Deus. Que a Tua provisão chegará até essas pessoas que estão ali, Pai, sem ter o que comer, meu Deus, sem ter o que levar para a sua família, meu Deus. Pai, eu te peço, Pai, abençoa cada um que está nos vendo também pelo Facebook, meu Deus, e abençoa cada um que vai ver depois pelo YouTube nos nossos canais, meu Deus. Abençoa cada um, Pai, em nome de Jesus é o que eu te peço e que eu te agradeço. Amém e amém. Amém, glória a Deus, graças damos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Acabou de entrar aqui também nossa irmã Josefa Risodete e nossa irmã Vivi Martins, amém? Deus abençoe a presença de cada uma de vocês. Deus abençoe. Aí, amém? Manda seu comentário, curte e compartilha, né, Mogo? Compartilha, lembrando que nós temos um QR Code na tela. Maravilha. É só apontar o seu celular para esse QR Code que tá aqui no QR Code aqui, ó, tá vendo aqui na minha frente aqui, aqui, opa, aqui, isso aqui, ó. Só clicar aqui com a tela, né, pastor Mauro? Vai ali com o celularzinho, envia pros amigos aí, porque vai ser bênção pura. Glórias a Deus. Vamos lá, irmãos. Nós estamos falando sobre a semana chamada Semana Santa e a Páscoa, né? Os últimos dias de Jesus, né? E até a sua ressurreição. Bom, como muitos, né, meus amados, se enganam, a chamada Semana Santa, ela começa no domingo, né? Domingo chamado Domingo de Ramos, né? Pela tradição universal, é chamado de Domingo de Ramos. E foi esse dia que Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumento, irmão. Em um jumento, que maravilha, a chamada triunfal, né, pastor Mauro? A chamada da entrada triunfal, que Jesus ali entra no jumento, né, ali ele estava cumprindo uma profecia, né, pastor Mauro? Cumprindo aquela profecia que o Salvador entraria em Jerusalém num jumentinho. Que benção de saber disso, né? A humildade, né? A humildade, né, pastor Mauro? Que ali as pessoas achavam que Jesus ia entrar com um cavalo branco, né? Que até diz ali no Apocalipse coroa, que ele né? Com a coroa, não. Ali ele entrou naquele jumentinho, onde as pessoas ali gritavam Rosana, Rosana, bendita é tu que vem. Então, coisa maravilhosa, nosso Jesus cumprindo ali a profecia, pastor Mauro. Amém. E o povo se juntou para lhe dar as boas-vindas, né? E muitas pessoas colocaram ramos e mantos no chão diante de Jesus. Irmão, é bom até nós frisarmos um pouco dessa parte, né? Nós vemos que naquela época, né, eles colocaram ramos, né, para a entrada de Jesus. E hoje nós vemos aí pela tradição, né? Queremos até frisar um pouquinho sobre isso, né, meus amados, que existem alguns segmentos aí que pega até, rezam, né, vamos colocar assim, por aqueles ramos, né, dizendo que aquele ramo vai trazer cura, isso, aquilo, aquilo outro. E o que você tem a dizer sobre isso, irmão? Porque o irmão não olha. Que nada, aqui me colocou não. Então, é que assim, né, pastor Mauro, as pessoas costumam ver as coisas que aconteceram no passado, principalmente nas escrituras,
e fazer daquilo uma tradição, fazer daquilo mesmo. um ritual, né, pastor Mauro? E nós sabemos que aquilo ali não foi um ritual, aquilo ali tinha uma profecia por trás daquilo, né? Então por isso que as pessoas hoje chamam aquele momento de domingo de ramos. Por quê? Por Isso. causa dos ramos que as pessoas ali levantavam ali. Mas não, aquilo ali é uma tradição judaica, tradição do lado da época de Jerusalém, né? E teria que acontecer aquilo. Mas as pessoas de hoje, né? Pega esse termo Aquele aí, ramo, né? isso, e faz até o dia, né, pastor Mauro? Veja só, colocamos como o dia de ramos. Isso aí, Que é o domingo. e pega como se fosse aquele ramo ali e tipo assim, usa ele como se fosse um amuleto, né? As pessoas Isso. rezam nele, oram nele ali e usa aquilo como se fosse um amuleto. E nós sabemos que a fé ela não é usada em amuletos, né? Nem em objetos, né, Moga? A gente tem que entender isso. Então isso foi uma tradição daquela época que foi feito para forrar o chão para Jesus passar e acenar com os ramos, mas não que ele tenha um poder de alguma coisa, né? Jamais, né? Nós sabemos que a única coisa que tem o poder é o nome de Jesus Cristo. Isso A única mesmo. coisa que tem o poder é o sangue de Jesus, aquele sangue que foi derramado na cruz, que tem poder de fazer qualquer coisa por nós e para nós, né, pastor Mauro? E essa passagem, ela se encontra lá em Mateus, capítulo 21, versículo 8 e 9, que vou estar lendo aqui, pastor Amém. Mauro, que diz assim, ó: uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outro cortava ramos de árvores e os espalhava pelo caminho. 9. A multidão que ia adiante dele e os que seguiam gritavam: Rosana ao filho de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Rosana nas alturas. Era o que as pessoas Maravilha, gritavam naquele dia. Que bênção, hein, pastor E Mauro? olha que coisa linda também, que não era só os ramos que eles colocavam na frente, né, no caminho, eles colocavam também os seus vestidos, Seus pelo caminho, mantos, suas roupas, isso. seus mantos, né, para forrar a entrada, né, do triunfal de Jesus em Jerusalém. Isso aí mostra o que, né, pastor Mauro? O pessoal de Jerusalém, o pessoal lá da Judéia, eles conheciam ali a tradição romana, né? Quando o imperador romano ia passando pela cidade, ia andando pela cidade, então as pessoas faziam aquilo, se curvavam diante dele, né? Por quê? Porque ele era como se fosse um rei, né? Uma E honra, né? Isso, uma honra. E aqui Jesus não. Jesus é o rei de verdade. E eles gritavam aqui: Rosana ao filho de Davi. Glórias Então as a pessoas Deus. sabiam que Jesus era o Messias prometido, que eles conheciam, né, pastor Mauro? Eles conheciam a tradição. Então eles sabiam que Jesus era o prometido de Deus. Amém, glória a Deus. Então esse foi o primeiro dia, né, moço, chamado Domingo de Ramos, né? E ao fim desse dia, né, que era no domingo, Jesus saiu de Jerusalém e foi dormir na cidade vizinha em Betânia. Amém? Bença demais essa passagem, hein, pastor Mauro? Ao fim do dia, Jesus saiu de Jerusalém e foi dormir na cidade vizinha Betânia. Betânia ali onde tinha os amigos dele, né? Isso. Tinha ali a família de Lázaro, né? A família de Isso Marta mesmo. ali, então... Marta, Maria e Lázaro, né? E ali que que a gente vê nesses dias, né, pastor Mauro? É que, veja só, né? Jesus, ele tinha muitos amigos, né? Isso mesmo. E esses amigos, eles queriam estar com Jesus, eles queriam estar ali próximo de Jesus. E aqui diz, né, pastor Mauro, que Jesus sai e vai lá para Betânia, que é onde tem aquele almoço lá em Betânia, que ele Isso. entra na casa lá dos irmãos. Ali é uma forma até de agradecer, né? O pessoal estava agradecendo porque Jesus tinha ressuscitado Lázaro, e ali ia servir um almoço para ele, um almoço maravilhoso para o nosso querido Jesus. Glórias a Deus, graças a Deus. Moço, vamos ouvir agora nesse momento a vinheta da Cera 4D. Eita, Glória que a Deus. bênção, hein? Fogo descer, a glória subir e o holocausto consumir. Quero ver. Quer um brilho inovador em seu carro? Apresentamos a espetacular Cera 4D, que além de trazer um brilho e um polimento inovador em seu veículo, não é caro e ainda cria uma película protetora contra pó e sujeira. Adquira agora pelo telefone 99660 4776. 99660 4776. Encomende hoje mesmo e estaremos prontos para levar até o conforto do seu lar. Na hora de dar aquela ilustrada no seu carro, não se esqueça, é Cera 4D. Agora, no programa Shekinah, curiosidades do dia. Curiosidades do dia. Amém, glórias a Deus. Como sempre, nós estamos trazendo os nossos quadros e hoje nós vamos para as curiosidades do dia. Nós estamos falando aí sobre a Semana Santa e a Páscoa. Mas quando que foi, assim, chamado, intitulado de Semana Santa, né? Porque não tinha nada desse nome de Por Semana que Santa. Semana Santa, né, pastor Por que Mauro? Semana Santa? Bom, vamos lá.
Semana Santa, né, irmãos? O Concílio de Nicéia determinava, né, que o nome seria Semana Santa e que fosse constituída de 8 dias, né? Como nós falamos aqui, começou no domingo, né? Ela se deu início no domingo de Ramos, através da entrada de Jesus na cruz, né? E outra coisa interessante, né, irmãos, é também a chamada Sexta-feira Santa. Por que colocaram esse nome também? Sexta-feira Santa, né? Um dos primeiros nomes da Sexta-feira Santa foi Parasceve, que era o nome do dia de preparação para a Páscoa dos judeus. Segundo os evangelhos, nesse dia que Jesus foi crucificado. Olha aí que coisa, né, irmão? E também, né, a origem desta sexta-feira chamada Santa remonta no final do século V, quando os primeiros cristãos de Jerusalém tinham o costume de reunir pela manhã da sexta-feira chamada Santa para rezar, né, à noite ou orar e ler a passagem da Paixão da Bíblia. E também é chamada de Sexta-feira da Paixão porque, com origem do latim, paixão significa sofrimento, e assim os cristãos, né, elas utilizam como se fosse chamado Paixão de Cristo para representar o dia em que Cristo foi crucificado. Né? Crucificado, né, pastor Mauro? A chamada Sexta-feira da Paixão, né, pastor Mauro? A semana que Jesus sofreu ali, o dia que Jesus sofreu, né, até ser crucificado, ali foi levado ali ao Sinédrio, foi julgado, foi condenado, né, foi morto e depois ressuscitou. Então ali, quando as pessoas falam sobre a Sexta-feira da Paixão, é a Sexta-feira do sofrimento, né, pastor Marco? Ali antecedeu todas as coisas, né? Aconteceu numa quinta-feira à noite, levaram Jesus até o Sinédrio e ali começa o julgamento de Jesus. Sexta-feira, né, até ele morrer e ao terceiro dia ressuscitar. Então, chama ali Sexta-feira da Paixão. Da Paixão, e nós acabamos de aprender aí que o nome intitulado, né, Semana Santa foi feito lá no Concílio de Nicéia, né? Eles que deram esse nome, intitularam aquela semana do domingo até o outro domingo, são 8 dias, né, chamado de Semana Santa, irmão. Semana Santa, bênção pura, hein, pastor Mauro? Glória a Deus. Um abração aí pra Irene Vieira. Amém. A paz do Senhor Jesus, ela diz aqui, irmão Hugo. Amém, glória a Deus. Entrou aqui também nosso querido o Nobre entrou aqui, ó. Maurício Campos entrou aqui, pastor Mauro. Meu Nobre, glória a Deus. Que saudade de você, meu Nobre. Faz tempo, hein, Maurício? Faz tempo, hein? Maravilha, hein? Glória pastor Mauro, eu queria estar lendo aqui sobre a profecia que eu falei, que Jesus ali estava ali cumprindo uma profecia, né? Que Mateus capítulo 21, que ele entra no jumentinho, tá lá em Zacarias capítulo 9, versículo 9. Se você estiver com a Bíblia na mão aí, abre aí, meus amados. Vamos ler a Bíblia, que é o que manda a Escritura, pastor Mauro. Maravilha. E eu quero ler o que está escrito lá em Zacarias capítulo 9, versículo 9, que diz assim, ó: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você justo e vitorioso. Maravilha. Humilde e montado no jumentinho, um jumentinho cria de jumenta, pastor Mauro. Glórias a Deus. Tá vendo aí? E pode ver que essa profecia, ela teve aqui uns 400 anos antes. 400, né, mais de 400 anos, isso. Glórias a Deus. Quem profetizou foi Zacarias, olha só, hein? Isso mesmo, lá no Antigo Testamento, né? Graças a Deus. Bom, vamos lá então. Nosso Moafris também, abração a Moafris, e minha esposa também está aqui. A paz, irmãos, Deus abençoe. Helena, amém. Lucilene das Graças, minha esposa, está aqui digníssima também assistindo nesta tarde. Deus abençoe. Bom, passamos do domingo então para a segunda, irmãos. Segunda, terça e quarta, né? O que aconteceu nesses 3 dias aí? Segunda, terça e quarta. Jesus, ele ensina em Jerusalém, né? Foi os 3 dias que Jesus se colocou a ensinar em Jerusalém. Nos próximos dias, depois da entrada triunfal, Jesus entrava em Jerusalém de manhã, depois saía ao fim da tarde para Betânia. Durante o dia, ele ensinava o povo no templo sobre o reino de Deus. Olha que interessante, né? Durante o dia, ele ensinava o povo lá no templo, né? Foi quando Jesus, né, começou a estar às portas do templo ensinando, e à tarde ele sempre voltava para Betânia, né, irmão? Para Betânia, é verdade. Ali que era um lugar mais próximo, um lugar mais que ele estava ali acostumado, né, pastor Mauro? Que ali tinha os amigos, como nós já falamos, né? E essa parte que é muito interessante, que ele ensinava as pessoas, né? E o que ele ensinava nesses últimos dias? Ele ensinou, pastor Mauro, sobre o reino, sobre o reino de Deus, né? Ele ensinou, ele pregou ali sobre o reino. Então ali ele estava falando sobre a morte, ele falava sobre a cruz, né, pastor Mauro? Ele falava sobre a ressurreição, né? Por isso que as pessoas não entendiam muito bem. Verdade. Né? Tanto é que teve uma época dessa que ele foi falar com os discípulos lá, Pedro repreendeu ele, falou, pô, larga disso, Senhor, que isso, você vai morrer, e Jesus, afasta de mim, eu não te conheço. Por quê? Porque eles não estavam entendendo a situação, eles não conheciam ali a situação. Hoje nós, graças a Deus, nós temos as escrituras, né, pastor Mano, para nós entender essas coisas, mas naquela época os discípulos, eles ficaram meio confusos com isso aí. E o templo também era um local onde
a maioria dos fariseus, né, do Sinédrio, eles estavam todos ali também, né? E aqueles que estavam, né, de olho em Jesus ali, já procurando ali no que condená-lo também, né? Foram 3 dias ali onde Jesus ele teve a ousadia de entrar, né, às portas do templo e pregar, né? Então, na segunda-feira, no caminho para Jerusalém, Jesus amaldiçoou uma figueira porque não tinha fruto. Isso está lá em Marcos capítulo 11, né? Vou até achar aqui, Marcos capítulo 11, que bênção, hein, pastor Mauro? Do 11, do 12 ao 14. Tá aqui na mão já, 11 do 12 ao 14, é isso? Isso mesmo. Isso, aí diz aqui, ó, no dia seguinte, quando estava saindo de Betânia, ele saía ali de Betânia, né? Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma desse seu fruto. E os seus discípulos ouviram isso e disseram: o que é isso? Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar o que estava comprando e vendendo e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendia pombas. Então olha só que interessante essa parte, né? Jesus estava caminhando ali, né, pastor Mara, nessa semana, né? E ele enxerga ali de longe uma árvore, né? E aqui, o que a gente pode tirar de lição aqui, pastor Mauro? Aquela árvore, ela tinha muitas folhas, verdade, né? E o pessoal de Jerusalém, ele sabia que aquelas árvores, pastor Mauro, quando era muito cheio de folhas, tinha que ter fruto ali. Verdade. Então eles tinham que ter fruto. Então quando Jesus vê aquela árvore cheia de folha enorme ali, ele chega ali e não tem nada, pastor Mauro. O que Jesus fala para essa árvore? Que ninguém mais coma do seu fruto. E ela era muito bonita, muito apesar bonita. só que não tinha frutos, né? Isso aí que a gente pode trazer de lição aqui, né, pastor Mauro? Que hoje em dia tem muitas árvores bonitas, meus amados. Mas essas árvores precisam dar fruto. Porque se não tiver fruto, não adianta. Porque pode ser bonita, pode conhecer, mas tem que dar fruto, né? Tem que dar fruto, porque o fruto que é o mais importante. Então Jesus ali, ele amaldiçoa mesmo essa árvore. Ele fala: ninguém mais come esse fruto. E o interessante é que se você continuar lendo depois, pastor Mauro, diz que eles passaram depois no outro dia e aquela árvore estava seca. Não tinha mais nada, pastor Mauro. E isso tudo lembrando que ele estava ensinando sobre o reino de Deus. Sobre o reino, né, de Deus. É nesses 3 dias aí que Jesus frisava muito sobre o reino de Deus. Falava muito sobre o reino de Deus, irmãos. E como já foi falado aí, né, irmãos? Depois Jesus ele entrou no templo, né, expulsou os mercadores, né, acusando-os de tornar a casa de Deus um mercado e um lugar de ladrões. Olha que coisa, né, irmão? Que coisas, né? Se a gente for pegar ali as escrituras, quando a gente começa a ler as escrituras, começa a entender o que aconteceu nessa semana, só coisa assim, pastor Mauro, só coisa triste. Por quê? Porque Jesus, primeiro ele amaldiçoou ali aquela árvore, né? E depois ele entra no templo, ali ensinando o reino. Quando chega lá, pastor Mauro, ele vê as pessoas vendendo, ele vê as pessoas fazendo coisas erradas, né? Que ali Jesus era o sacrifício, e as pessoas pegavam aqueles animais ali vendendo para remissão dos pecados deles, né, pastor Mauro? Mas fazia como um comércio. E nós ali não vai falar agora sobre isso, porque é um estudo bem mais específico aqui, né, pastor Mauro? Mas o que eles faziam? Eles exploravam do povo. Verdade. Então Jesus vendo aquilo ali, Jesus ficou nervoso, né? Ali mostra que Jesus ficou nervoso e começou a expulsar os mercadores ali, dizendo: aqui não é casa, aqui não é o covil de ladrões, aqui é a casa do meu pai, aqui é a casa de oração. E é o que nós devemos ter hoje, né? Ter as nossas igrejas, para quê? Para nós estar lá orando, para nós estar lá glorificando o nome de Jesus, pastor Mauro. Glórias a Deus, graças a Deus. Irmão, eu quero mandar um abração aí também pro pessoal do programa Motivação em Deus, né? A gente sempre faz questão de mandar um abração para esse povo abençoado aí, nosso irmão Adenilson, nosso irmão Abelardo e o nosso irmão, que eu sempre esqueço. Expedito, glória. Professor Expedito. Professor Expedito. Glórias a Deus, Deus abençoe esse trio maravilhoso aí, que todo sábado de manhã, a partir das 10 horas, tem trago aí uma motivação, uma injeção de ânimo para todas as famílias. Para todas as famílias, todos os sábados, a partir das 10 horas da manhã, o nosso trio de ferro, nós chamamos eles de o trio de ferro. Expedito, Abelardo e Ademilson. Os 3 ali, aquele trio maravilhoso. Programa Motivação em Deus, meus amados. Não esqueça, todo sábado às 10 horas da manhã. Aqui pela Rádio Fonte Vida 87.5 FM, e também o nosso irmão Ademilson, ele é um grande escritor também, já tem escrito aí 4 livros aí, graças a Deus, e tem edificado muitas vidas. Inclusive nós já demos até esses livros de presente aqui, tanto aqui no programa Shekinah, como no programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. Muitas pessoas foram edificadas através desses livros. Mas quem melhor para falar do que o próprio
presbítero Ademilson, para falar desses livros aí. Vale a pena acreditar na palavra. Eu quero fazer um convite todo especial para você que aprecia uma boa leitura, uma leitura filosófica, uma leitura que o faz sentir um momento de pensar, refletir sobre sua vida. Eu quero apresentar este livro aqui. Vamos repensar um pouco sobre a vida, um livro totalmente filosófico, um livro que o faz pensar, refletir sobre coisas atreladas à sua vida. Este outro livro, Ainda Não É Tempo de Parar, um livro totalmente motivacional. Motivacional. É um livro que é uma injeção de ânimo para a sua vida. E este livro, Por que Não Devo Parar, um livro que faz com que você realmente olhe, tenha uma outra visão da sua vida. Falamos aqui de felicidade, falamos de solidão, falamos de liderança e muitas outras coisas atreladas à nossa vida. Você quer saber como você pode fazer para adquirir esse livro? Esse livro sai muito mais barato do que uma pizza. Ainda não é tempo de parar. Vamos repensar um pouco sobre a vida e por que não devo parar. Você vai entrar em contato no telefone 11 98604 7912. 11 98604 7912. E aí a gente vai estar conversando e eu tenho certeza que você vai apreciar a leitura destes 3 livros motivacionais. Maravilha, glória a Deus. Esse aí é o meu querido amigo presbítero Ademilson Rocha, sempre com a motivação em alta. Glória a Deus. Você não vê tristeza naquele homem, né, irmão? Difícil, hein, pastor Mauro? O homem é motivacional mesmo, viu? O homem ali gosta da alegria. Esse aí tá com alegria sempre no coração. Graças a Deus, glória a Deus. Estamos aí falando sobre, pela tradição universal, a Semana Santa. Amém? Glória a Deus. Até chegar o dia da Páscoa. Mas nós estamos falando aí da segunda, terça e quartas-feiras. Já falamos aí que em um desses dias aí, Jesus ele amaldiçoou uma figueira e também expulsou os mercadores. Mas ele não fez só isso nesses 3 dias. Nesses 3 dias aí, né, Jesus ele debateu também com os líderes religiosos e ensinou várias coisas importantes, meu. Bastante coisa ele ensinou ali, né, pastor Mauro? Porque ali era uma semana decisiva, uma semana ali que tudo tava para acontecer aquelas coisas ali. E o que ele explicou, o que ele ensinou, pastor Mauro? A primeira coisa que ele ensinou para aquelas pessoas, pastor Mauro, ele explicou sobre a ressurreição e sobre qual era o maior mandamento. Né? Nós sabemos qual é o maior mandamento. Todos nós que somos cristãos conhecemos o maior mandamento. O maior mandamento é amar a Deus acima de tudo, né, pastor Mauro? E amar o seu próximo. Isso, e olha só, pastor Mauro, eu quero ler um versículo aqui, o que o apóstolo Paulo fala sobre o amor, né? Nós sabemos que Jesus, ele é o mestre na obra do amor, é aquele que traz o amor, aquele que é o amor. Glória. Mas o apóstolo Paulo falando sobre o amor, olha o que ele fala, pastor Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 até o 7. Diz assim, ó: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, quando você viu o apóstolo Paulo falando essas coisas, pastor Mauro, nós sabemos o que é o amor. E isso foi o que Jesus explicou naquela semana, ensinando para ele o que o amor era capaz de fazer. E nessa semana, nesses 3 dias aí, ele ensinou temas polêmicos mesmo, né, Mo? Que ele falou aí agora sobre o maior mandamento, né? E também, nessa primeira parte, também falou sobre a ressurreição, que isso, para os líderes religiosos, era uma coisa que era, assim, era um escândalo, porque não existia, ninguém nunca ouve se falar de pessoas que ressuscitaram dos mortos, né? Mas ali para eles ali era algo, sei lá, demais, né? Uma pessoa, um homem falar uma coisa daquela. Então eram temas muito polêmicos mesmo que Jesus estava lançando ali nos líderes religiosos. Outro tema polêmico também que ele está falando sobre a salvação e o fim dos tempos. Meu Deus, né? Ali ele estava comentando com o povo ali, com os líderes religiosos sobre a salvação e o fim dos tempos, o que era preciso para ser salvo, né? E o fim dos tempos. É até bom frisar lá em Lucas capítulo 21, versículo 27, que Jesus, ele conversando ali com os líderes religiosos, ele dizia assim: e então verão vir o Filho do Homem
numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Você vê qual a importância, né, pastor Mauro, da Páscoa, né? Você vê qual a importância da Páscoa. Jesus estava falando aqui, ele falou sobre ressurreição, falou sobre o maior mandamento. E aqui, né, pastor Mauro, estava falando sobre arrebatamento, né? Tá falando sobre o arrebatamento. Olha só que... Isso mesmo, que para eles era uma coisa, sei lá, muito escandalosa, né? Falar uma coisa daquela, porque ninguém entendia o que era aquilo e como pode um homem normal falar uma coisa daquela. Então, e ele debateu isso com os líderes religiosos. Os líderes, imagina só como ficou aquelas pessoas naquele dia, pastor Mauro, ouvindo Jesus falar sobre essas coisas. Como que deve ter ficado o coração daquelas pessoas, hein? Outra coisa também que ele falou ali, ele explicou sobre o pagamento dos impostos, né? Pagamento de impostos, né? Ele falou, o que ele falou? Eu não vim aqui para revogar a lei, né, pastor Mauro? Lá em Mateus capítulo 5, versículo 17, 18, diz assim, pastor Mauro: não penseis que vim aqui revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas vim cumprir. Porque em verdade vos digo, enquanto não passar o céu e a terra, de modo nenhum passará a lei, só um i ou só um tio, sem que tudo se cumpra. Então Jesus estava ali para cumprir a lei mesmo, pastor Mauro. Ele estava ali para cumprir aquela lei que todo mundo conhecia. Então ele estava aqui para pagar os impostos, estava aqui para... Ele não queria negar nada daquilo, né, pastor Mauro? Ele ensinou para as pessoas que essas pessoas deveriam fazer aquilo, né? E se você pegar ali Mateus capítulo 23, pastor Mauro, você vai ver ali Jesus falando sobre dízimo, falando sobre as ofertas, falando sobre tudo, né? Mas ele fala justamente ali sobre a justiça, sobre o amor, né? E sobre a esperança. Então, nós temos que ter isso também no nosso coração, pastor. Aí nós temos até aquele episódio, né, de Pedro, né, perguntando para ele, então, Jesus, como nós fazemos? Precisamos pagar os impostos. Isso. Aí Jesus pede para ele ir lá e pescar aquele peixe, né? E lá dentro do peixe, algo milagroso acontece, uma moeda. E ele leva essa moeda até Jesus. E aí, Jesus, o que eu faço com essa moeda? Paga imposto. Dê a César o que é de César. Jesus nunca negou de pagar imposto, né? Nunca negou, né, pastor Mauro? E as pessoas vê isso aí, né, pastor Mauro? E falam assim, pô, Jesus fez uma mágica ali, o peixe engoliu a moeda. Não, meus amados. Aquela moeda já estava no mar, né? O peixe ali, ele engoliu aquela moeda e Jesus sabia que aquela moeda estava naquele peixe. Então Jesus sabia de tudo, Jesus sabe todas as coisas. Ele controla o mar, ele controla a tempestade, ele controla o vento, ele controla tudo. Imagina se ele não ia controlar um peixe, né, pastor Mauro? É verdade. Também ele falou sobre os sinais dos fins dos tempos, né? Que eram filho contra pai, pai contra filho, nação contra nação, guerras em todos os lugares, pestes, doenças, né, e muitas outras coisas. Jesus, ele disse, né, sobre os sinais dos fins dos tempos, isso para os líderes daquela época, e também profetizou sobre a sua própria morte e ressurreição. Sobre a sua morte e ressurreição. Foi ali que nós falamos, né, pastor Mauro, que teve aquela desavença até com o apóstolo Pedro, que Jesus está falando sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. Jesus falou o quê? Eu vou morrer, né? Vocês vão derrubar esse templo aqui, mas em 3 dias eu reconstruirei de novo. Então ali houve muita desavença, ali houve muita confusão. Por quê? Porque Jesus falou do templo, mas o templo que ele estava falando era ele. Isso era mesmo. O templo dele, que ele ia morrer, ele ia ser sepultado, né? Ele ia ser crucificado e no 3º dia ele ressuscitaria para a honra e glória de Deus. Então os líderes ali, né, os líderes religiosos, eles se sentiram ameaçados com os ensinamentos e a popularidade de Jesus. Por isso, durante esses dias, procuraram uma forma de matar Jesus. Foi nesse tempo que Judas se ofereceu para trair Jesus em troca de dinheiro. Em troca de dinheiro, porque, né, pastor Mauro, como Judas ali era um discípulo que andava junto com Jesus, né, sabemos muito da história dele, uma pessoa gananciosa, uma pessoa que só queria saber de dinheiro, né, sabendo que Jesus ia acontecer essas coisas com ele, o que ele propôs? Ele propôs o quê, pastor Mauro? Eu quero ganhar um dinheiro em cima disso. Verdade. Né, eu vou ganhar um dinheiro, já que Jesus já está falando que vai morrer mesmo, eu vou entregar ele ali para os fariseus ali, né? E acabou ali sendo vendido. Jesus foi vendido ali por 30 moedas e aconteceu aquele julgamento, aquelas coisas, tudo na surdina, né, pastor Mauro? Tudo escondido ali. Tudo né? oculto, por quê? Porque havia também uma tradição ali naquela época, na Páscoa, né? Havia uma certa tradição que não podia haver julgamentos, nem nada desse tipo, né? Ali nos tempos da Páscoa. Eles fizeram tudo, como se diz o nome, na surdina, tudo escondido, tudo em secreto. Tanto que o julgamento do Senhor foi numa madrugada. Numa madrugada, foi tudo de madrugada, olha só aí. E assim, a gente vendo, né, pastor Mauro, como que as coisas são, né? Quando levaram Jesus até o Sinédrio, né? Todos eles estavam lá já esperando, já estava todo mundo lá esperando, quer dizer, o pessoal estava de madrugada, todo mundo acordado, né, pastor Mauro, para ter o julgamento ali, né? Você vê que coisa, né? E quanto a isso aí que o nosso irmão Hugo estava falando, né, sobre Judas, né, vamos frisar lá Lucas 22, no versículo
3 até o 5, diz assim, ó: entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os discípulos dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram a lhe dar dinheiro, e ele concordou e buscava oportunidade para entregar sem alvoroço. Quer dizer, foi tudo um plano arquitetado, né, irmão? Tudo um plano arquitetado. E essa última parte, lê pra mim de novo, pastor, essa última parte, eu quero comentar sobre essa última parte aí que você falou aí. O versículo 6? Isso. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Isso, olha só, ele buscava oportunidades, pastor Mauro, veja só, não foi a primeira vez que aconteceu aquilo ali, ele ficou buscando várias oportunidades para entregar Jesus, então ele esperou o melhor momento para entregar Jesus, né? Que às vezes a gente pensa que foi assim na hora, ele já foi lá, já levou o pessoal, não, ele ficou esperando o melhor momento, ele esperou, será que eu levo agora, será que eu levo depois? Não. Então o que Jesus faz? Jesus ali faz a Santa Ceia que a gente chama de ceia, né, que é a Páscoa deles. Isso. E Jesus dali ele vai para o Getsêmani ali fazer a oração, e é onde que Judas acha melhor e leva o pessoal até lá, leva o sacerdote, né, e o exército do sumo sacerdote até Jesus Cristo. Porque é aquilo lá que nós estávamos falando, né? A popularidade de Jesus, ela estava crescendo, né? Estava muito grande, né? Porque através dos ensinamentos, né, de Jesus, e sabemos que na Páscoa, né, naquela época não poderia ter sacrifícios, né? Não poderia haver aquilo ali que eles estavam fazendo. Então por isso que nós estamos comentando aqui, né, nós falando aqui, que foi tudo, eles arquitetaram um plano tão bem feito ali, que eles disseram ali para Judas, né? Olha, não pode ter alvoroço, não pode ter muito barulho, as pessoas não podem ver. Tanto é que, como nós falamos, foi tudo de madrugada, tudo na surdina, né? Foi tudo em secreto ali, eles não queriam que ninguém soubessem, né? Aí tudo isso repercutiu até de manhãzinha cedo no outro dia. Até de manhã, no julgamento de Jesus, há uma repercussão muito grande, né, pastor Mauro? Porque os discípulos naquela época, que estavam junto com Jesus, fugiram, correram, né? E aquela coisa se espalhou ali pela região. Quando chegou ali na madrugada, muita gente já estava sabendo que estava tendo um julgamento ali, pastor. É verdade. Vou mandar um abração aqui pro meu querido amigo Ademilson. Acabamos de falar aí do programa dele, dos livros dele. Ele tá aqui, ó, nas redes sociais também aqui, junto conosco. Pais queridos, tudo bem? Excelente programação para esta terça-feira, destinado para toda a família. Forte abraço e muita paz, motivação e saúde. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Mandar um abraço para todos que estão nos assistindo pelo Facebook aqui. Vou falar mais uma vez o nome das pessoas que estão nos assistindo aqui pelo Facebook. Glória a Deus. A Maria Aparecida da Silva, pastor Deus Mauro. abençoe a Cida. Isso, Josefa Risodete, pastor Deus Mauro. abençoe. E Vitorino dos Santos. O Leandro Bezerra, Jaciel Nascimento, o pastor Luiz Carlos Oliveira, Maurício Campos e Ademilson da Rocha. Tem mais alguém aí, pastor Mauro? Tem, acabou de entrar aqui Fabinha Oliveira. Ô, Fabinha, Deus abençoe sua vida, amém, em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua presença aqui em nosso meio, amém. Você engrandece muito essa tarde aqui. Lembrando que vocês estão no programa Shekinah, meus amados, trazendo a glória de Deus para o seu lar. O QR Code está aí na tela. Clica fala aí, fala do QR Code. Aponta o seu celular aí pro QR Code, vai cair nas nossas redes sociais. Ali você vai conhecer a página do programa Shekinah no Facebook e os canais do YouTube. Entra lá, vai ser bênção pura e divulga aí pro pessoal, divulga aí pros seus amigos, tira uma foto aí, faz igual meu amigo Leandro aqui, mandou uma foto aqui agora, pastor. Maravilha. Tá assistindo lá pela televisão, pastor Mauro. Fez como fala, jogou lá na televisão, tá aqui, ó, a foto do nosso amigo Leandro, vou até mostrar aqui pro pessoal na televisão. Benção por Leandro aí, é gente boa demais. Muito obrigado aí a vocês que estão nos assistindo. Programa Shekinah. São vocês que nos ajudam a fazer esse programa. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Agora nós vamos ter aquele intervalinho abençoado. Vamos para um café abençoadíssimo e daqui a pouco a gente volta com o programa Shekinah. Falando sobre a Páscoa, hein? Glória a Deus. Tua Shekinah, quero ver fogo pegar nesse altar. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer? Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. Ministério da Saúde, Governo Federal. Você não pode perder.
reuniões poderosas que irão mudar a sua vida. Igreja Nacional Nascimento e Fé. Anote os dias e horários das reuniões. Domingo às 8 da manhã, busca do Espírito Santo. Em jejum, às 18 horas, reunião dos Filhos de Deus. Segunda-feira, às 20 horas, reunião com as Mulheres de Fé. Quarta-feira, às 20 horas, reunião do Socorro de Deus e com a entrega do lenço consagrado. Sexta-feira, reunião contra o mal, contra os vícios, para libertação total na sua vida. Você não pode perder. Estrada de Itapecerica a Campo Limpo, número 239, Jardim Independência, próximo ao posto de saúde do Jardim Júlia. Igreja Nacional Nascimento e Fé, uma igreja que vive pela fé. Na hora de economizar com medicamentos, você pode contar com os preços das drogarias Ultra Braga. Tem Drogaria Ultra Braga no Centro Comercial do Jardim Irene, na Rua Barcos Rabelo 293. Telefone 5824-3368. Não se esqueça, Rua Barcos Rabelo 293, bem no Centro Comercial do Jardim Irene. Ou se preferir, pode ligar 5824-3368. Filial 2, Estrada São Judas, 597, em Budas Artes, no Jardim São Judas. Telefone 4782-9548. E também tem a mais nova e mais completa unidade na Avenida Taquandava, 711, Cidade Ipava, São Paulo. Telefone 5895-6068. Mas atenção, não compre o seu medicamento sem antes consultar as Drogarias Ultra Braga. Drogarias Ultra Braga, criando a melhor relação de confiança. Atenção, queridos irmãos ouvintes da Rádio Fonte Vida. Agora as Óticas Macedônia está mais perto de você, no Jardim Santa Emília. Ficou mais fácil comprar nas Óticas Macedônia. Quem conhece, confia. Há mais de 10 anos fazendo o melhor para você e sua família. Vem para as Óticas Macedônia e seja feliz. Ligue e agende o exame de vista nos telefones. WhatsApp 941129594, loja 1, loja 2, 930819371. Promoção de armações a partir de R$90. E na compra dos seus óculos, você ainda ganha uma linda caneca. Óticas Macedônia, cuidando bem da sua visão, em 2 endereços para melhor atender. Rua Paulo de Varzim 233, Jardim Macedônia, e Estrada de Itapecerica, Campo Limpo 1500, Jardim Santa Emília, ao lado da Igreja Católica. Óticas Macedônia. Fonte Vida FM, 87.5 MHz. Estamos apresentando Programa Shekinah. Programa Shekinah. Comprou seus móveis, mas onde comprou eles não montam? Ou os montadores cobram um absurdo? Não tente montar sozinho. Chame a equipe Águia Montagens e eles estarão prontos a lhe atender em qualquer local da Zona Sul e região. Uma equipe qualificada, limpa, com um serviço caprichado e honesto. Faça um agendamento pelo telefone 96954-8542. 96954-8542. Equipe Águia Montagens. Maravilha, maravilha. Como dissemos aí, rapidinho, né? Tão rápido foi esse café que não dá nem pra ver direito, né, irmão? Nem desceu direito. Oh, glória a Deus, Foi muito rápido, quase que eu engasguei. Mas depois no final do programa a gente toma outro café abençoado. Graças a Deus, irmãos, glória a Deus. Estamos aqui novamente com o programa Shekinah, trazendo a glória de Deus para o seu lar e mais uma vez, né, frisando sobre o novo cenário. Olha que maravilha. Novo cenário aí do novo programa aí, programa Shekinah, né, pastor Mauro? Lindo aqui, maravilhoso aqui, com esse cor de laranja e esse cinza aqui meio futurístico, maravilha, né? Bênção pura, hein, pastor Mauro? É porque a gente gosta sempre de mudar, meu. A gente gosta de mudança. Toda hora a gente gosta de ser a mesmice, né? É isso aí, tem que mudar. Glória a Deus. Nós estamos aí pelo programa
Shekinah, né, pelo rádio Fonte Vida 87.5 FM. Transmissão ao vivo pelo Facebook José Mauro. Transmissão ao vivo, pastor Mauro. Quem quiser entrar na transmissão ao vivo aí, só apontar sua câmera aí pra esse QR Code que tá aparecendo na tela aí. Bênção pura vai ser direcionado diretamente ali pra página do Facebook. Nosso querido pastor José Mauro, entra lá, já compartilha, manda pros amigos e é bênção demais, hein, pastor Mauro? Glória a Deus. O site da rádio é www.fontevida.com.br. Glória a Deus. E o YouTube? YouTube, pastor Mauro. Meu YouTube é Irmão Hugo AMSL, onde tem vários vídeos ali do programa Shekinah, do programa Crescendo no Conhecimento de Cristo e também do programa Geração Discípulo, pastor Mauro. Glória a Deus. O meu YouTube é Pastor Mauro Shekinah. Também gosto de frisar ali, né? Todos os programas Shekinah hoje, número 81. Glória a Deus. Estamos aí no programa número 81. Também temos os Shekinah Live, são lives que nós fazemos aí, né, irmãos? Também temos o Shekinah em Foco, que são entrevistas, reportagens. Temos também algumas ministrações que eu realizo ali na igreja onde eu congrego, ali em Planalto. E também temos o programa do nosso querido irmão pastor Davi Alencar Santana, Crescendo no Conhecimento de Cristo. E é bom frisar também o YouTube do nosso pastor. O YouTube do pastor Davi Alencar Santana é Davi Alencar Santana, tracinho ADJL. Como é que ele fala, pastor Mauro? Ele fala Davi Alencar Santana, hífen ADJL, porque é professor, né? Professor tem aquela linguagem, né, de poliglota, né? Ele é diferenciado, mas é muito humilde, muito humilde. Muito humilde, Pensa demais. Um abração, pastor Davi Alencar Santana, acorda aí e dá um like aí pra nós. Acorda aí, tá trabalhando, rapaz, tá doido? É mesmo, a gente tá trabalhando, glória a Deus. Mas se tiver um tempinho aí, pastor Davi, manda o seu like aí, glórias a Deus. Amém. Irmãos, também temos aí o telefone da rádio. O telefone da rádio é 4203-4009. Repita aí, irmão Hugo. São Paulo 011-4203-4009. Glória, não temos ainda o WhatsApp do programa Shekinah, mas nós vamos ter ainda. Aguarda. Nós vamos ter ainda. Mandar mensagem, né, pastor Mauro? Mandar as perguntas aqui pra gente. Se nós não souber responder, a gente passa pro nosso professor, pastor Davi, que ele responde pra você. Ele responde, glória a Deus. E também temos aí a nossa página exclusiva no Facebook, que é o programa Shekinah. Né? Ali você vai ter acesso também a toda a programação do programa Shekinah, e temos o aplicativo da rádio. O aplicativo da rádio é muito fácil. Entra aí no seu baixador de aplicativo, que eu não sei qual que é o sistema que vocês usam, se é o Android, se é o iPhone lá, tal, aquelas coisas lá, o Windows, né? Entra aí no seu baixador, coloca lá Fonte e Vida. Aí você baixa o aplicativo e vai aparecer. Porque às vezes as pessoas não têm Facebook, né, pastor? A pessoa não tem Facebook, fala, vou baixar esse aplicativo aí. Baixa o aplicativo, ele é levinho. Aí aparece lá a nossa foto, lá a nossa imagem e o nosso vídeo do programa Shekinah todas as sexta-feiras. Glórias a Deus. E hoje cheio de novidade, né, irmãos? Como nós já falamos aqui, o fundo novo, graças a Deus. Estão vendo aqui, né, irmãos? A mais aqui também a nossa rede de informações aqui também tá diferenciada, né? E fala um pouquinho do QR Code. QR Code, meus amados, entra aí, aponta seu celular aí, abre seu celular, a câmera do seu celular aí, aponta pro QR Code que vai cair nas nossas páginas, a página do YouTube e a do Facebook do programa. Tem até gente ligando aqui hoje, não sei nem o que tá acontecendo, pastor Mauro. Qualquer coisa, hoje nós vamos abrir uma exceção aqui, vamos atender telefone aqui hoje, hein, pastor Mauro? Glória a Deus, graças a Deus. Vamos atender esse telefone, né, pastor Mauro? Vamos ver quem tá no telefone. Vamos abrir o telefone, vamos ver quem tá querendo falar com a gente. Alô, boa tarde, quem fala? É a Deusa? Oi, Deusa? É. Oi, Deusa, tudo bem? Você fala de onde? Tudo. Eu falo do Jardim Paquimbu. Do Jardim? Paquimbu. Amém, glória a Deus. Como é o nome dela, pastor? Deusa. Deusa, a gente está falando aqui sobre a importância da Páscoa, nós vamos falando aqui sobre a importância da ressurreição de Jesus Cristo, e nós sabemos que Jesus, ele morreu por nós, né? Morreu por todos nós. Você teria o que para falar para nós sobre isso, sobre esse assunto? Você teria alguma coisa a falar para nós sobre esse assunto? Ou você ligou para pedir uma oração, alguma coisa parecida? Não, eu liguei para pedir oração, que eu tô com as minhas pernas inchadas. Então. Tá com a perna inchada, a gente vai estar orando então pela sua saúde, né? Que Deus aí vai dar a vitória pra senhora, né? Pra senhora e pra toda a sua família, tá bom, dona Deusa? Tá. A gente vai estar orando então pela senhora, tá bom? A gente abriu uma exceção aqui para falar com nossos ouvintes, que é nosso programa aqui, a gente não atende telefone, tá bom? A gente traz a oração no final do programa e no começo, tá bom? Mas eu não tô assistindo o rádio, irmão. Meu rádio tá pegando aqui, não. Tá amém. Bom, amém, não tem problema. Olha só, então foi Deus que trouxe nós aqui até a senhora para estar atendendo o telefonema. A gente vai estar orando pela saúde da senhora, tá bom? E Deus vai dar a vitória aí, em nome de Jesus, tá bom? Fica com Deus, tenha uma boa tarde. Amém, tá Deus bom, abençoe. Pode ser eu.
Amém. Deus abençoe nossa irmã Deusa. E eu também quero mandar um abração ao nosso irmão Danilo Russo, que está aqui também nos assistindo nessa tarde. Ô, Danilo, saudade de você, hein? Deus abençoe a sua vida aí, em nome de Jesus. Manda um zap aí pra nós, manda aí um comentário aí nessa tarde, em nome de Jesus. Vamos lá, irmão Hugo, nós estamos Vamos lá. aí, né, falando sobre a Semana Santa e a Páscoa. Amém? Nós falamos aí da segunda, terça e quarta, que foram dias ali onde Jesus ensinou no templo, né? Ensinou o quê? Vamos repetir o que Jesus ensinou lá. Ele pastor falou Mauro. sobre a figueira seca, né? Ele falou sobre a figueira seca, falou sobre... Ali também houve aquele acontecimento, o episódio onde ele expulsou os mercadores do templo, né? Que estavam ali vendendo ali, né, meus amados, ali... ofertas ali, né, para as pessoas fazerem holocausto a Deus, e ali ensinou também os líderes religiosos naquela época. Ele falou sobre salvação, falou sobre o final dos tempos, falou sobre sobre ressurreição, falou sobre o maior mandamento, falou sobre os impostos, de pagar os impostos, né? Ele falou como seriam os sinais dos fins dos tempos, falou ali, profetizou sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. Tudo isso nessa semana. Isso, foi na segunda, terça e quarta. E agora nós vamos entrar na quinta-feira, né? O que aconteceu na quinta-feira? Quinta-feira foi a última ceia, né? Essa quinta-feira era o dia de celebrar a Páscoa judaica. Seguindo as instruções de Jesus, os discípulos prepararam uma sala e se reuniram com ele para o jantar da Páscoa. Olha aí que coisa, né, amor? Bem, sim, pastor Mauro. Essa daí é uma das partes mais interessantes que aconteceu ali nas escrituras, né, pastor Mauro? Que foi a última Páscoa que Jesus teve com os seus discípulos ali, né? Está ali em João, capítulo, é isso, pastor Mauro? Não, Lucas 22, Lucas 3 a 5. Vamos ler lá pra gente entender o que aconteceu nesse dia. Na verdade, o que aconteceu naquele dia, né, pastor Mauro? Foi um ato muito, muito forte também ali da foi João mesmo, João 13, 12 a 14. Você consegue ler aí, pastor Mauro? Sim. Da humildade de Jesus. Eu quero falar sobre a humildade de Jesus, porque naquele jantar ali, naquela ceia, aconteceu uma coisa muito inusitada ali para os discípulos, né, pastor Mauro? Que foi o chamado lava-pés. Isso né, mesmo. que a gente conhece como lava-pés, né? O que aconteceu, pastor Mauro? Dá para você ler aí, pastor Mauro? Bom, João 13, 12 a 14, né, diz assim, né? Depois que lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vos devei também lavar os pés uns dos outros. Tá vendo só? Ato de humildade, né, pastor Mauro? Deixa eu tentar explanar o que aconteceu aqui, né, pastor Mauro? Antes de chegar até essa ceia aqui, Jesus ele pergunta para os seus discípulos no caminho: quem vos diz ser o Filho de Deus? Então ali uns começam a dizer, uns diz que o senhor é Elias, outros diz que o senhor é Jeremias, uns diz que o senhor é João Batista e outros diz que o senhor é algum dos profetas. Então Jesus ali se dirige a eles e fala: e vocês, o que dizem? Aí Pedro, que estava aí na hora, né, pastor Mauro, falou assim: o senhor é o Filho de Deus, o senhor é o Cristo, Filho de Deus vivo. Então ali Jesus fala com ele: olha, quem te revelou isso não foi a carne, quem te revelou isso foi o próprio Jesus, foi o próprio Deus que te revelou isso, senão você não saberia disso. Né? E em seguida Jesus continua conversando com ele ali. Primeiro Jesus, ele como eu posso falar? Ele elogia Pedro por esse fato. Só que depois disso Jesus fala assim: olha, eu estou indo para Jerusalém e lá eu vou ser morto. Lá eu vou ser crucificado e vou ser morto. Aí Pedro na mesma hora fala: não, senhor, não faça isso. Não faça isso, porque como que você deixar? Então ali ele não entendeu que Jesus tinha que fazer isso, tinha que ser morto, ser crucificado e ressuscitar no terceiro dia. Então Jesus ali já repreende e fala assim: afasta de mim que eu não te conheço. Então quer dizer, Jesus primeiro elogiou e depois repreendeu. Porque ele não estava entendendo. Quando chega nessa ceia, pastor Mauro, que é a parte do lava-pés, ali no discípulo, olha só, eles iam no meio do caminho, eles iam comentando quem seria o maior, quem era o melhor, quem ia ser o maior, aonde que eu ia sentar. Será que lá no reino eu vou sentar no lado direito, no lado esquerdo? Então eles iam discutindo sobre isso, e Jesus viu aquilo ali. Quando chega ali na Santa Ceia, naquela ceia, ali tem o ritual mesmo, a gente vai chamar de ritual, porque é o que eles faziam naquela Santa Ceia, os judeus.
né? Ali tinha uma bacia, ali tinha uma toalha, né? Que aquilo ele se vê pra quê, pastor Mauro? Quando as pessoas iam almoçar ou jantar lá em Jerusalém, eles tinham que lavar os pés daquelas pessoas. E a visita que chegava também, A né? visita, tinha a tradição da visita que chegava também, que tinha que lavar os pés da visita. Tinha que lavar, porque ali era a tradição, porque eles andavam muito ali com aquelas sandálias ali e os pés ficavam Havia junto. como se fosse um empregado ali, não um empregado, o servo que era Era o o empregado servo de mesmo, o maior escravo confiança, mesmo, né? isso. E ele que lavava os pés ali do visitante. Toda casa tinha isso. Assim que você chegava na casa das pessoas para jantar ou para almoçar, quando você sentava à mesa, a mesa não é igual essa que a gente tem hoje, que você coloca os pés ali e fica com as mãos em cima. Isso mesmo. Não, os pés ficavam no rosto das pessoas ali. Então Isso tinha que ter mesmo. alguém para lavar os pés dessas pessoas. E quem fazia isso, pastor Mauro, era um serviço de escravo. Era o escravo Isso. da casa que fazia Era o isso. escravo de maior confiança, De que maior trabalhava na confiança. casa, né, da pessoa. Bem, e quando chega ali, Jesus faz o quê? Jesus, ouvindo aquela situação daqueles discípulos ali, preocupado para saber quem seria o maior, quem seria o melhor, aonde que eu ia sentar, aonde que não ia, Jesus, ele toma uma atitude. Ele toma uma atitude porque ele é a pessoa da atitude. Então ele vai ali, levanta, pega aquela toalha, se cinge com a toalha, pega aquela bacia e começa a lavar os pés dos discípulos, um a um. Aí ele chega ali em João, ele chega ali em Tomé, vai chegando cada um. E quando ele chega em Pedro, Pedro fala assim, não, senhor, você não vai fazer isso comigo não, o que é isso? Jamais você vai fazer isso comigo. Por quê? Porque Pedro sabia que Jesus era rei, sabia que Jesus era mestre. Aí Jesus fala para ele, se eu não fizer isso com você, você não tem parte comigo. Aí Pedro fala assim, então, senhor, me lava completamente. Aqui pode lavar minha cabeça, Glória minha a mão, Deus. meus pés. Pode fazer uma lavagem completa. Jesus falou, não, vocês não estão entendendo. Vocês já estão limpos. O que precisa ser lavado agora é só os seus pés, né? Então ali, Jesus faz essas coisas que aconteceu ali agora, e Jesus fala pra ele, vocês me chamam de mestre, eu sou mestre mesmo, né? Então vocês aprendam comigo, porque aquele que quer ser o maior no reino de Deus, tem que ser o menor, e Jesus se colocou como o menor. Isso é pra nós aprender, que quem quer ser o maior no reino de Deus, pastor Mauro, tem que ser o menor, pastor Mauro. Essa noite da quinta-feira, né, irmão, são a noite que aconteceu muitas coisas, né? E é bom até a gente frisar, né, que sobre os evangelhos, né? Os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, são chamados de evangelhos sinóticos, porque cada um teve uma visão, né, do que aconteceu, né? Um vai retratar de uma maneira, outro vai retratar de outra, conforme foi a sua visão. O interessante aqui, né, irmãos, que desde o começo do início da Santa Ceia, né, já houve algo sobrenatural ali, né? Algo onde Jesus diz aos seus discípulos, fala assim, ó, vai até tal lugar, vocês vão encontrar um senhor lá e pode falar para ele assim, que o meu mestre já pede para preparar a ceia dele. É algo sobrenatural, né? Como a pessoa pode chegar num lugar e falar assim, a pessoa que nem conhece, né? Mas chega lá e fala para esse senhor simplesmente vai lá e prepara a ceia, né? Já prepara o lugar para eles irem lá. Quer dizer, a partir daí já começa algo interessante aí, né, irmão? Pode ver que é algo sobrenatural, porque a pessoa, às vezes, muito poderia ter pensado assim, se fosse pela fé, né? Chega lá, mas peraí, eu vou falar de alguém que vai chegar, a pessoa nem conhece, mas ela vai preparar, né? Tipo, você chega num restaurante hoje, vamos supor, chega assim, você vai falar, gerente, prepara aí que eu nem te conheço, mas não. Tudo ali foi preparado por Deus. Tudo foi preparado. Pastor Mauro, eu tava vendo esses dias sobre isso aí, muito interessante que você falou. Jesus, quando ele pede pros discípulos, ó, vai até a cidade que lá vocês vão encontrar um homem com jarro na cabeça. Isso. E lá vocês vão falar pra ele como o mestre pediu. Então, a gente vê ali, pastor Mauro, é uma coisa sobrenatural mesmo. Por quê? Eu tava estudando sobre isso aí, pastor Mauro. Na cidade, homens não levavam jarro na cabeça. Jarro, é verdade. Então, quando eles entram na cidade, ele vê o homem lá com o jarro na cabeça. Ele sabia que era aquele homem, que era o único que estava ali. Porque aquilo ali era um serviço que as mulheres faziam. Então, quando Jesus fala, vai até a cidade, tem um homem lá que está com o vaso lá na cabeça. Então, na hora que eles chegaram, eles já viram aquele homem. Já sabia que era aquele homem que eles tinham que falar. Então, isso é coisa sobrenatural. Porque a gente vê que aquilo ali era um trabalho que as mulheres faziam, não os homens. Glória a Deus. Então, vários ensinamentos nós vemos aí nessa noite da quinta-feira. Então, aí chega-se o momento, né, irmãos amados, da ceia do Senhor, da chamada Santa Ceia do Senhor. E enquanto comia, Jesus tomou o pão, deu graças e repartiu com os discípulos. Ele fez o mesmo com o vinho. Jesus explicou que o pão simbolizava o seu corpo e o vinho o seu sangue, que em breve iriam ser dados pelos discípulos. Fica lá em Lucas, capítulo 22, do 19 até o 20. Vamos ler lá, irmão? Lucas 22, do 19 até o 20. Diz assim, pastor Mauro, 19. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Faça isto em memória de mim. Versículo 20. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Então, é isso aí. É isso mesmo. É isso mesmo. Glória a Deus. E
ele ordenou que tomassem esses símbolos para lembrar da sua morte até a sua vinda. Foi assim que surgiu a chamada Santa Ceia. Amém. Glória a Deus. Aí que nós chamamos isso aí de Santa Ceia. Por quê, né, pastor Mauro? Porque foi uma coisa celebrada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Ele ensinou como fazer, o que nós temos que fazer. E nós temos que saber o que representa essa Santa Ceia. O que representa isso para nós hoje, né, pastor Mauro? Que Jesus falou o quê? Fazer isso em memória de mim, até que eu venha. Então essa memória que nós temos que fazer é para quê? Para nós lembrar, pastor Mauro, que Jesus sofreu aquilo ali por nós, né? Porque isso foi antes da morte, né? Então nós temos que lembrar que Jesus passou pelo sofrimento, passou por aqueles dias tenebrosos, mas ele ressuscitou e ele está vivo conosco hoje. Glórias a Deus. E foi nesse dia que Jesus também avisou, né, que um dos 12 iria trair. Então Judas, né, saiu para entregar Jesus às autoridades. Jesus ainda previu que os outros discípulos o iriam abandonar e que Pedro iria negar. Tá vendo? Tudo nessa noite, né, irmão? Tudo nessa noite, tudo coisa sobrenatural mesmo, né, pastor Manuel? Jesus estava ali por dentro da história, que é ele que comanda a história, é ele que interage na história. Então ele sabia todas as coisas que iam acontecer, sabia quem ia negar, quem iria trair, né? E nós temos que entender essas coisas, porque é coisa de Deus. Às vezes a gente fica perguntando, mas Judas foi escolhido, será que não era ele? Isso, aquilo outro. Nós não temos que ficar preocupado, pastor Manuel, se foi Judas, se não foi. O que nós sabemos é o que aconteceu. Judas traiu Jesus. O que está escrito na palavra. Está escrito na palavra. Judas traiu, Pedro negou e pronto, final. O que aconteceu, o que nós temos que ter certeza é que Jesus ressuscitou. E continuando ainda nesta quinta-feira, né? No fim do jantar, cantaram um hino, né? Diz a palavra do Senhor, e foram para o jardim do Getsêmani para orar. Jesus passou algum tempo em oração, se preparando para o que iria acontecer. Então Judas veio com os guardas para prender Jesus. Esse episódio do Getsêmani, né, ele é muito importante também para nossas vidas, né, amor? Nós vemos ali Jesus na oração apostólica, orando em favor dos seus discípulos, orando em favor de nós também, né, já nos preparando. Ali no Getsêmani também nós vemos Jesus suar, né, suores de sangue, né, e lágrimas de sangue. Foi nesse dia também que enquanto ele orava, os discípulos dormiam. Olha quanta coisa aconteceu, e isso você vai ver não só em um evangelho. Cada evangelho vai retratar de um jeito. Um vai falar dos discípulos que dormiam, o outro vai falar que ele suou sangue, o outro vai falar da oração apostólica. Vai falar do anjo que desceu ali para alimentar Jesus. Isso, para confortá-lo, né, isso, também. Vai falar sobre o sofrimento de Jesus, que ali para mim, né, pastor Mauro, o Getsêmani para mim foi o maior sofrimento que Jesus teve. Isso. Né, para mim foi o maior sofrimento. Foi mais do que na cruz, né? Isso, foi mais do que na cruz. Por quê, pastor Mauro? E mais também pela paixão que teve ali do sofrimento, dele ter sido sorteado, dele ter sido espancado, de ter sido cuspido. Por quê? Porque ali no Getsêmani foi aquela guerra espiritual. Ali estava em oração, né, pastor Mauro? Que ali a Escritura diz que o inimigo se levanta mesmo contra ele ali. Verdade. Mesmo no Getsêmani, né? Ele fala, minha alma está angustiada a ponto de morte, a ponto disso mesmo. Então, esse sofrimento que ele passou ali no Getsêmani foi o pior. E tanto é, pastor Mauro, que o sofrimento foi tanto que o anjo vai até ele lá, a Escritura diz que foi lá e alimentou ele, e depois foi que confortá-lo, né? Foi confortá-lo, isso, alimentar que a gente fala confortar. E se você pegar, pastor Mauro, depois dali, Jesus, quando ele se levanta daquela oração, depois que o anjo foi ali, ele já levanta diferente. Isso ele mesmo. Vai pra cruz, pastor Mauro, como um rei, vai pra glória mesmo. Verdade. Então ali ele não estava preocupado com mais como nada. Um cordeiro mudo. Como um cordeiro mudo. Ali não fala mais nada. Tudo que ele tinha que falar, ele já falou do Getsêmani pra lá. Do Getsêmani pra lá. Então ali pra mim foi o maior sofrimento. Tanto é que o sofrimento foi tanto, né, pastor Mauro, que ele chegou a suar lá e até sair sangue. Foi uma coisa que os médicos sabem falar sobre um sofrimento muito grande, que até o sangue dele ali escorreu ali naquele dia. E daí depois então, né, irmão, nós vemos aí que Judas veio com os guardas, né, para prender Jesus, que fica lá em Lucas 22, 47 até o 48. Vamos ler, né, irmão? Lucas 22, 47 e 48. Para mim ler? Vou ler aqui, tá? Não. E estando eles ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse, Judas, com um beijo, traz o Filho do Homem. Olha só, hein, pastor Mauro, um símbolo, né, um sinal que Judas tinha deixado pros soldados, né? Ele falou, olha, quem eu beijar, né, é Jesus Cristo. E muito interessante, né, pastor Mauro, que quando a Escritura mostra ali para nós que quando os soldados chegaram ali com paus, com pedras ali,
Não foi os soldados que perguntaram quem era quem. Verdade. É Jesus que pergunta, quem procurais? Isso mesmo. É Jesus, ele fala, sou eu. E a escritura diz ali, não mostra, né, pastor Mauro? Mas se a gente for nos originais, os originais, os teólogos, os estudiosos da escritura diz que quando Jesus falou, sou eu, aquelas pessoas caíram no chão, pastor Mauro. Isso Diz mesmo. que o negócio foi tão forte quando Jesus falou, Temor sou eu. no nome de Jesus. Eles caíram no chão mesmo, caíram todo mundo no chão, depois levantaram e levaram Jesus até o local do seu julgamento. E depois, de início, né, os discípulos até tentaram lutar, mas depois fugiu, diz a palavra de Deus. Pedro vai lá e corta a orelha de Malco, né? Outro episódio ali, né, que acontece ali também, né? Jesus vai lá e diz aquelas palavras a Pedro também, né? Para Pedro guardar a sua espada, porque senão pela própria espada ele seria morto. Também vai lá e cura, faz um milagre e recoloca novamente a orelha de Malco. E ali ele foi levado, né, para a casa do sumo sacerdote para ser julgado. Para ser julgado, olha só, levado lá para a casa de Anás, lá, pastor Mauro. Eita, aquele dia foi complicado, hein? Chegou lá, Anás, Caifás, todo mundo reunido lá para começar o julgamento de Jesus, né? Para fazer uma coisa que nós sabemos que foi totalmente errado, que nós já conversamos sobre isso aqui, né, pastor Mauro? Uma coisa que foi tudo feito na surdina, tudo feito ali por baixo dos panos ali, para levar Jesus até a morte. Mas ali, né, que nem eu falei, nós hoje entendemos o que aconteceu ali, né? Mas naquela época eles não entenderam, pastor Mauro. Veja só, quando pegaram Jesus lá no Getsemane, lá, Pedro foi o primeiro que foi para cima do pessoal. Verdade. Né? Mas nós entendemos aí, né, que depois Pedro ele foi transformado, né, graças a Deus. Vemos ali a atitude precipitada de Pedro e Jesus vai lá e o repreende. Mas nós sabemos isso tudo por quê? Porque nós aprendemos também numa escola maravilhosa, né? Graças a Deus, a escola do meu querido amigo pastor Enio Andrade, ali da Escola de Teologia de Fé Reformada, glória a Deus, que também tem muito nos apoiado aqui no programa Shekinah. Amém. Mas melhor do que a gente falar é você ouvir a vinheta aí da Escola de Teologia de Fé Reformada. Você sempre teve desejo de se aprofundar na palavra de Deus? Chegou sua hora. O Seminário Batista de Fé Reformada te convida a participar da maior experiência em estudar a palavra de Deus. Algo inigualável. Teologia levado a sério. Venha mergulhar em um mundo de conhecimento das coisas de Deus. Chega de ser enganado. Venha conhecer a verdade e ela vai te libertar. Endereço: Rua Guilherme Jerônimo Klosterneck, número 235, no Jardim Capelinha. Seminário Batista de Fé Reformada, preparando homens e mulheres para o serviço do reino. Telefone e WhatsApp: 96619-3187. 96619-3187. Glórias a Deus, graças a Deus estamos aqui fazendo uma narração de como foi a semana, a última semana de Jesus, a chamada Semana Santa, né, irmãos? Por isso que o tema hoje é Semana Santa e Páscoa, né? Talvez muitas pessoas não estão se lembrando, né? Porque devido aí às notícias aí de Covid-19, nós hoje só fala disso hoje, mas eu sei que nós precisamos falar disso, mas nós também temos que lembrar que essa é uma semana muito importante, né? Mas nós sabemos que todas as semanas são santas, mas pela tradição universal e em forma de estudo, nós estamos aqui narrando os últimos dias de Jesus. Mas antes de nós voltarmos ao estudo, eu quero mandar um abração ali pro meu querido amigo Abelardo de Jesus. Ei, Abelardo, benção pura, hein, Abelardo? Maravilha. Show de bola. Graças a Deus, ele mandou uma mensagem para nós. Graça e paz, meus amigos, programação maravilhosa, sempre com temas que nos edifica. Muito obrigado, irmão Abelardo. E eu quero dizer, como nós já falamos aqui, você, Ademilson e Expedito foram que nos inspiraram a fazer esse programa Shekinah, porque antes de nós vocês já estavam. Já estavam aqui com o programa Motivação em Deus. Graças a Deus. Deus que vai abençoe ao ar todos vocês. os sábados às 10 horas da manhã. Não podemos esquecer, né, pastor Mauro? Glória a Deus. E nossa irmã Josefa também entrou mais uma vez aqui, né? Tá dizendo um amém aqui. Amém, amém. Glória a Deus abençoe. Muito obrigado pela sua presença, irmã Josefa. Bom, irmãos, como nós estamos aqui narrando cada dia, né, dos últimos dias de Jesus. Agora nós vamos para sexta-feira, irmão. Saímos aí da madrugada da quinta para a sexta. Agora nós estamos chamando na sexta-feira, a chamada Sexta-feira Santa. Isso, antes, né, pastor Mauro, foi na quinta-feira, que foi o julgamento, foi levado ali até o Sinédrio, foi julgado ali
pelo Caná e Caifás. Depois foi mandado lá para Pôncio Pilatos, teve aquela conversa com Pôncio Pilatos, né? E agora nós chegamos no momento da crucificação, que foi a sexta-feira. A sexta-feira, chamada Sexta-feira da Paixão. Por que significa paixão mesmo? Sofrimento, né? Sofrimento. Foi os momentos do sofrimento de Jesus. Então, durante a noite e amanhã da sexta-feira, isso aconteceu na madrugada, da meia-noite, né, até amanhã da sexta-feira. Jesus foi interrogado pelo sumo sacerdote, o governador Pilatos e o rei Herodes. Ele foi, além de mas caçoado, espancado, chicoteado. Os guardas romanos colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça, ridicularizando-o por ser chamado de rei. Por ser chamado de rei, né? Chamava ele de o rei de judeus, né? Que ali era o que os judeus tinham acusado Jesus. Na verdade, ali nós sabemos que isso aí é coisa de inveja, né, pastor Mauro? Por causa da inveja. Então, o que eles fizeram? Levaram Jesus até o sumo sacerdote. Sumo sacerdote, pastor Mauro, lembrando que é aquele sumo sacerdote que quando Jesus chegou lá no templo, que expulsou eles, era o sumo sacerdote que recebia o dinheiro. Isso mesmo. Então era o sumo sacerdote que recebia o dinheiro, que era o Anás. Então, quando pegaram Jesus Cristo, a primeira casa que levaram foi lá de Anás. Isso. Né? Que ele já estava esperando Jesus. Porque já estava tudo preparado ali. Preparado, porque ele ficou muito nervoso com aquilo que aconteceu. Né? E depois levam ele lá pro Pilatos. Aí Pilatos fala, não, isso aqui não é comigo, meu irmão, isso aqui não é comigo, não tem nada a ver com isso aqui, isso é coisa de vocês. Leva ele lá pro rei Herodes, que o rei Herodes vai decidir o que fazer. Na realidade, um tava jogando pro outro, né? Um jogando pro outro. Não havia e o que eu acusá-lo. Isso, aí quando chega lá no rei Herodes lá, né, as pessoas falam, esse aí diz que é o rei dos judeus. Aí o Herodes fala, esse daí pra mim não tem nada a ver. Ó, leve lá pro Pilatos lá e vê o que eles vão fazer, né? E aqui, interessante, pastor Mauro, outra coisa aqui muito interessante. Aqui, pessoal, que a gente tá fazendo aqui um bate-bola aqui, por quê, né, pastor Mauro? Porque as coisas vai vindo na nossa mente, né? Isso mesmo. Pilatos e o rei Herodes, aqui eles não se falavam, pastor Não se falava, Mauro. é verdade. Eles não se falavam, eles eram brigados, né? Porque o rei Herodes, ele era da Judéia e o Pilatos era da Galiléia. Um negócio assim, umas coisas mais diferentes lá. Então, era uma briga feia lá entre eles. Então, eles não se falavam. Começou a se falar aqui no julgamento de Jesus, pastor Mauro. E lembrando, né, Hugo, também, porque aquilo que eles estavam fazendo era proibido. Né? Proibido porque na época da Páscoa não podia fazer aquilo, né? E eles estavam de qualquer maneira tentando intentar alguma acusação contra Jesus ali. Nós vemos que Anás não conseguiu fazer nada, manda para Pilatos, porque Pilatos é de Roma, né? Para ele tanto faz como tanto fez, não tem aquelas tradições judaicas. Mas o próprio Pilatos viu que não tinha o que acusar ele. Vai lá e manda para quem? Para Herodes de novo. Para Herodes né? de novo. Então foi tudo isso acontecendo naquela madrugada ali. Né? E ali as pessoas viam Jesus passando de um lado para outro, sofrimento, né? Chicoteado, né? Humilhado. E foi nesse momento que Judas viu ele também ali, né? Viu o que tinha feito, viu o que ele tinha cometido ali. E o que ele fez? Cometeu suicídio, né? Devido a toda essa situação que ele havia feito. Mas eu quero até frisar aqui, irmãos, você que quer saber o que aconteceu com Judas, nós temos aqui um estudo muito bom aqui também, né? Sobre arrependimento e remorso, que a gente fala muito sobre Judas e Pedro, amém? Vai lá no YouTube, vamos falar nos canais de YouTube. Vai no YouTube. Entra aí no QR Code, né, pastor Mauro? Isso mesmo. Aponta a câmera aí pro QR Code, você vai cair lá no canal do YouTube. Lá vai ter o programa chamado Arrependimento e Remorso. Ali nós falamos muito sobre Judas e Pedro, né, mas a diferença entre arrependimento e remorso. Pedro seguiu Jesus de longe, mas quando foi confrontado por ser um dos seus discípulos, ele negou conhecer Jesus 3 vezes. 3 vezes, olha só que coisa que aconteceu nesse dia, né, pastor Mauro? Naquela madrugada que nós falamos da Semana Santa. Pedro, uma pessoa que andava junto com Jesus, que estava ali do lado dele, né, pastor Mauro? Que era ali como se fosse o seu braço direito. Quando foi confrontado ali por uma criada ali do templo, falou, não conheço esse homem, não sei quem é. Pastor Mauro, essa passagem é uma passagem também muito interessante, né? Ele, quando foi interrogado a terceira vez sobre Jesus Cristo, a Escritura nos diz, pastor Mauro, que ele praguejou. Isso significa o quê, pastor Mauro? Ele falou palavrão. Falou palavrão. Ele na verdade... Ele praguejou, lançou... no português, lançar praga, né? Isso. Mas na realidade, a palavra seria palavrão mesmo. Isso. Palavrão. A palavra, pastor Mauro, eu não vou saber falar aqui agora, que eu não sei falar grego, mas eu sei que tem muita gente aí que estuda grego, que conhece o grego, o hebraico e tudo mais aí. Diz, pastor Mauro, que a palavra é tão forte ela no original, que diz que quando pergunta para ele assim, não, você conhece ele sim, você estava com ele. Ele fala, não conheço, maldito seja. Ele fala desse jeito, pastor Mauro, que é a hora que Jesus olha no olho dele,
Olha só, ele amaldiçoou. Porque Pedro ele já tinha aquela natureza dele, né? Pedro ele tinha a natureza dele, né? De ira, que as pessoas falam que ele era assim, dessa maneira. Depois que ele foi transformado, foi mudado depois da volta de Jesus. Jesus encontrou com ele na praia. Aí ele teve uma certa transformação, né? Sim. Mas antes disso, Pedro ainda era aquela pessoa indouta, né? Irada. Você chegava nele, ele tinha uma natureza onde o que ele falava, ele soltava o que vinha. Isso, e esse maldito seja que as pessoas falam, os estudiosos não entendem se Pedro, ele amaldiçoou Jesus ou ele amaldiçoou as pessoas que estavam falando, ou aquelas coisas que estavam falando. Conforme, sabe quando a pessoa está confrontando a outra? Você sabe, você conhece. Não conheço. Conhece, você conhece. Não conheço. Conhece. Aí ele fala, maldito seja. Então, para ele se livrar daquilo, ele jogou essa daí, pastor Mauro. Maravilha. Bom, Hugo, eu quero frisar que também é um pessoal que está aqui nos vendo aqui, Igreja Elim, New England. New England, com certeza é da Inglaterra, né? Meu Deus, Deus hein? abençoe irmãos aí da Inglaterra, eu não sei falar inglês, mas deixa eu falar aqui, sei lá, good afternoon. Good afternoon, boa tarde, é isso? Então, Deus abençoe a presença de vocês aí, amém? Vocês brilhantam demais essa tarde aqui, amém? Igreja Elim da Inglaterra. Deus abençoe. Shekinah Internacional, hein, pastor Mauro? Maravilha, Coisa linda, hein? Muito obrigado. Igreja Elim, New England. Glórias a Deus. Mas vamos lá. Então, irmãos, Pilatos, né? Ele viu que Jesus era inocente, tentou livrar ele até. Mas viu que a multidão estava se revoltando. Para evitar mais violência, Pilatos decidiu condenar Jesus à crucificação, apesar de ser inocente. Vamos ler lá Marcos, capítulo 13. Irmão, deixa eu abrir aqui, vamos lá. Marcos, capítulo de número 15, do 13 até o 15, pra gente entender o que aconteceu ali. Marcos, capítulo de número 15, versículo 13 até o 15. Já está aqui comigo, pastor Mauro, capítulo 13, né? Capítulo 15, versículo 13 até o 15. Amém. Diz assim, ó, crucifica-o, gritaram eles. É o 13, isso. Olha só, né? Diz aqui, ó, o 13. Vamos ler antes, pastor Mauro, pra gente entender, né? Vamos ler do 11 em diante, senão a gente não consegue entender o que aconteceu aqui, né? Pilatos, vamos ler o capítulo 7, o versículo 7, pastor Mauro, do 15, versículo 7. Diz assim, ó, um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes, que havia cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer, que era o costume que tinha na época, de libertar um preso e condenar o outro. Aí Pilatos diz assim, vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Sabendo que for por inveja que o chefe do sacerdote lhe havia entregado Jesus, mas os chefes do sacerdote incitaram a multidão e a pedir Pilatos. Quer dizer, o chefe que estava ali da multidão, os chefes ali aquele pessoal do Sinédrio ali, ele estava incitando. Isso, incitou a multidão, né? Aqui, ó. Mas os chefes do sacerdote incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. 12. Então, o que farei com aquele a quem você chama de rei dos judeus? Jesus, perguntou Pilatos. Aí agora que vem o nosso versículo aqui. Crucificam, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Isso é Pilatos perguntando. Mas eles gritavam ainda mais. Crucificam, crucificam, crucificam. Então, quer dizer, foram induzidos pelo sumo sacerdote, pelos chefes que estavam ali, a crucificar Jesus Cristo, pastor Mauro. Incitar quer dizer o quê? Que dá a entender que a pessoa estava do lado e gritava para a multidão, ó, grita assim, fala assim, né? Induzindo elas a falar o que eles estavam querendo ali. O que eles estavam querendo. E, quando é a mesma coisa, você está num lugar, pastor Mauro, você não sabe nem o que está acontecendo, você está ali numa multidão, o pessoal começa a gritar lá na frente, você começa a gritar também, você não sabe nem o que está acontecendo. Foi o que aconteceu nesse dia. Tinha muita gente, né? E ali eles iam libertar uma pessoa e crucificar a outra, né? Então começaram a gritar, crucifica, crucifica. Então a multidão foi induzida. E às vezes aí já vem uma lição pra gente. Que as pessoas falam, a voz do povo é a voz de Deus. Não é não, viu, amado? A voz do povo não é a voz de Deus, não. Tem horas, olha só o que aconteceu. O Deus, por mais que era um trabalho de Deus, que Jesus ia morrer e ia ser crucificado e ia ressuscitar, mas não foi por causa de Deus que aquela multidão fez aquilo, não. Aquela multidão fez aquilo por causa do povo. É verdade. Irmãos, vamos ouvir agora aí a vinheta da Groove Music, Escola de Música e Produção Musical do meu querido amigo, pastor Anderson Micheletti. Ele mete a terra na palma da mão, fogo que consome nunca apaga.
você tem vontade de aprender a tocar um instrumento musical ou tem vontade de gravar um CD, DVD ou fazer seu próprio videoclipe? Invista no seu sonho. Te apresento a Groove Music Escola de Música e Produção Musical. Há mais de 15 anos no mercado, tem ensinado e formado diversos alunos. Cursos de violão, guitarra, baixo, bateria, teclado e canto. É feito produções e gravações de alta qualidade, com a melhor condição do mercado. E o melhor, com uma equipe altamente qualificada. Fale com Anderson Micheletti no telefone 95556-0229. 95556-0229. Fale que você ouviu este anúncio no programa Shekinah e irá ganhar um desconto. Groove Music, escola de música e produção musical, ajudando a realizar os seus sonhos. Aleluia, glórias a Deus, é meu querido amigo aí, pastor Anderson Micheletti, com a Groove Music, escola de música e produção musical. Você tem um sonho? Vai lá, amém, em nome de Jesus, que meu querido amigo vai servir um cafezinho pra você, vai conversar com você, dar 50% de desconto no curso. Isso que é bom, hein? Maravilha, 50%. Maravilha. Vamos lá, né, irmão Hugo? Então nós vemos ali que Jesus ele foi crucificado por volta do meio-dia, né? Isso na sexta-feira, né? Chamada Sexta-feira da Paixão, junto com 2 ladrões. Diz a palavra, irmãos, que o céu ficou escuro até cerca das 3 da tarde. Olha bem, foi a partir do meio-dia até 3 horas da tarde, o céu ficou escuro quando Jesus ele veio a morrer. Naquele momento, houve um grande terremoto, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Olha. Eita, que maravilha. Olha que coisa sobrenatural que aconteceu quando Jesus foi crucificado. O céu ficou escuro, né? Ele foi crucificado ali por volta das 3 horas da tarde e o céu ficou escuro. E diz, pastor Mauro, quando Jesus nasceu, ele nasceu de noite e o céu ficou claro, pastor Mauro. Que maravilha, né? Tudo ao contrário, né? Que maravilha, bênção pura. E é bom frisar também que o véu do templo se rasgou. Por quê, irmãos? Porque aí nós não vamos entrar nesse estudo agora que é muito longo, mas todos nós sabemos que naquela época havia um véu que separava, né? Onde era o Santo dos Santos e aonde era onde o sacerdote ficava. Para entrar ali dentro precisava estar preparado. O sacerdote tem que estar preparado ali sem pecado nenhum, porque se ele entrasse ele era fulminado. E só o sacerdote podia entrar. Agora o que aconteceu? O véu do templo se rasgou de cima a baixo para que todos nós pudéssemos ter acesso a Deus e pedir perdão dos nossos pecados. Amém, glória a Deus. Agora nós não precisamos mais de um sacerdote para levar os nossos pecados até Deus. Verdade. Nós não precisamos mais disso, né? Porque o apóstolo Pedro, ele disse que nós somos sacerdotes reais. Nós podemos ir diretamente agora no Senhor. Se você cometeu um pecado como nós cometemos pecados diariamente, né, pastor Mauro? Nós cometemos pecados no nosso pensar, no nosso falar, no nosso agir. Meu amado, nós estamos aqui, nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores e estamos destituídos da glória de Deus, né? Diz lá em Romano. Mas nós temos um justo juiz, nós temos uma pessoa que é o nosso advogado, que é Jesus Cristo. Então hoje nós temos acesso a isso, devido a esse véu ter sido rasgado, nós temos acesso a Deus. Então quando nós cometemos o pecado de coração, quando nós se arrependemos mesmo de coração, nós vamos até Deus e pedimos perdão, e Ele é justo para nos perdoar. Glória a Deus. E quando ficou confirmado que Jesus estava morto, ele foi sepultado em um lugar próximo. Uma grande pedra foi colocada na entrada e todos foram embora para cumprir o sábado. O sábado do silêncio, né, pastor Mauro? Ali, depois que Jesus foi morto ali, houve aquele silêncio que nós chamamos o silêncio do sábado. Por que o silêncio do sábado? Porque os discípulos ficaram com medo. Eles se esconderam, né? Ficaram ali guardados. Não sabiam o que ia acontecer, né, pastor Mauro? Estava preocupado porque Jesus tinha passado por aquele sofrimento todo. Então eles ficaram com medo. Falaram, se eu sair na rua, posso ser pego ali pelo sacerdote, pelo pessoal ali, pelo exército ali do sacerdote, pode me fazer algo comigo. Então eu vou ficar aqui quietinho para ver o que vai acontecer. Esse é chamado o sábado do silêncio, pastor. Isso. E agora nós chegamos no sábado, né? As pessoas chamam esse sábado de sábado de aleluia, né? A tradição universal chama de sábado de aleluia. E o interessante aqui, né? Saindo um pouquinho do tema aqui. E aí, irmão Hugo, você já macetou muito Judas, né? É o chamado sábado de macetar o Judas, né? É verdade, hein? Quantas vezes, né? Quando a gente. Era o tempo da ignorância, né? Parece que ele tá fazendo uma vingança. Chamado o tempo da ignorância. O pessoal lá
pegavam umas roupas lá, umas calças, umas camisetas. Fazia aí, um bonecão. Enchia de coisa lá, falava que era o Judas. Aí nós começávamos a bater nele lá no... Metia fogo, metia né? fogo, no poste, arrastava no carro. Misericórdia, mano. Nada a ver isso aí. Por quê? Porque isso aí tá mostrando a nossa vingança contra Judas, porque ele fez aquilo com Jesus. Não tem... Deus não é pra nós a vingança é pra Deus. O sábado era um dia obrigatório de descanso para os judeus, então os discípulos ficavam em casa. Os sacerdotes falaram com Pilatos e ganharam a permissão para colocar um destacamento de soldados e guardar o túmulo de Jesus para ainda maior segurança. A pedra foi lacrada, né? Os discípulos não teriam forma de roubar o corpo. Quer dizer, ali eles pediram ainda para Pilatos para colocar um destacamento de soldados ali para guardar a porta do túmulo, né? Por quê? Porque, que nem nós falamos no começo lá, né, pastor Mauro? Jesus, ele falou sobre a morte e sobre a ressurreição. Isso. Né? Então, o que esses fariseus aqui, esse pessoal, eles tinham receio, né? Eles tinham receio. Então, o que eles fizeram? Vamos pedir para os romanos guardar lá ele. Por quê? Porque senão à noite os discípulos dele vão pegar o corpo dele e vai sumir, vai falar que ele ressuscitou. Tipo, inventar mais uma mentira, né, pastor Mauro? Na verdade, nós vimos que a pedra foi aberta, e ela foi aberta de dentro para fora, né? Quem abriu foi o próprio Deus que abriu aquela pedra. Glória a Deus. Né? Que aí nós vemos... Aí que nós vemos, né, pastor Mauro, onde surgiu a primeira fake news da história. Por quê? Porque pegaram aqueles soldados que estavam lá na porta, lá pagaram eles para eles inventar uma mentira. Isso então, mesmo. Isso ali foi considerado ali a primeira fake news da história. E se você quiser saber sobre fake news, e nós falamos sobre essa primeira fake news da história, também vai lá no YouTube, amém, glórias a Deus, dos nossos canais do YouTube, e você vai ver um tema lá só falando sobre fake news, amém, glórias a Deus. Tem bastante coisa então lá no Shekinah. Entra aí, olha aí o QR Code aí na tela aí. Né, pastor? Isso mesmo, vai, aponta lá e procura lá, né, irmãos amados, em nossos canais, o tema fake news, que nós vamos estar tratando desse assunto. Agora, antes de irmos para a última parte, que é o domingo, vamos primeiro para a vinheta da Querigma Escola de Educação Teológica, do meu querido amigo, pastor Davi Alencar Santana. Pegar nesse altar, quero ter a fé de Elias. Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma procura apresentar-te diante de Deus como obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. A Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma está com matrículas abertas o ano todo para os cursos do nível básico, médio e avançado em Teologia e Liderança, no sistema presencial e à distância. Ministramos também palestras, curso preparatório para obreiros, encontro de casais, seminários para família e liderança e ainda outros cursos em igrejas. Também abrimos núcleos nas igrejas. Consulte a possibilidade de dias e horários. Coordenação e aulas com o pastor Davi Alencar Santana. Nosso propósito é formar discípulos mais parecidos com Jesus. Estamos atuando há muitos anos neste ministério de liderança e família. Visite nosso canal no YouTube. Lá você encontrará centenas de vídeos de aulas, pregações, palestras e muito mais. Tudo gratuitamente para sua edificação ministerial, familiar e espiritual. Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma. WhatsApp 96252-3322. 96252-3322. Curta nossas páginas no Facebook e no Instagram ou acesse nossa homepage Centro Teológico Querigma.blogspot.com.br. Matrículas abertas o ano todo. Endereço: Rua Capitanias Hereditárias, 964, Jardim Letícia, São Paulo. De Cristo está de volta, com muitas atrações que irão dar uma injeção de ânimo em sua vida e impulsionar a sua fé. Com a apresentação do pastor Davi Alencar Santana e a sua equipe de fé, a partir das 4 horas da tarde, aqui na Rádio Fonte Vida FM em 87.5 MHz.
Não perca! Programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, todas as quartas-feiras, às 4 horas da tarde, com o pastor Davi Alencar Santana e a sua equipe de fé. Glórias a Deus, aleluia. Nós estamos falando aí sobre a Semana Santa e a Páscoa, né, irmãos? Falamos todos os dias aí, né, dos últimos dias que Jesus passou, né, e agora nós vamos para o grande ápice, né, o último dia, né, que foi domingo, o domingo da Páscoa, a ressurreição. Logo de manhã cedo, houve mais um terremoto. A pedra foi removida do túmulo e um anjo apareceu. Os guardas ficaram cheios de medo, fugiram para contar tudo aos sacerdotes. Meu Deus do céu, olha só, hein, pastor Mauro, aquele anjo aparecendo ali, aquela pedra sendo removida, né, que como eu falei já no começo lá, foi removida de dentro para fora, meus amados. Aquela pedra, ninguém poderia remover aquela pedra. Por quê, pastor Mauro? Estava selada ali com o selo de Roma, ninguém poderia violar aquelas coisas ali, pastor Mauro. Mas nós sabemos que o Rei dos Reis, o Senhor da Glória, o Deus da Eternidade abriu aquela porta, pastor Mauro. Por quê? Porque Jesus estava vivo, meu amado, ele estava vivo, ele ressuscitou. Graças a Deus. Então algumas mulheres ali também, né, moço, que tinham vindo completar as tradições de sepultamento do corpo, viram o anjo, o túmulo vazio, né? E foram contar aos apóstolos. No caminho, encontraram Jesus que falou com elas. Olha, falou com elas, benção, né, pastor Mauro? Quando elas chegaram lá no sepulcro, né, pastor Mauro, que elas viram o sepulcro aberto, elas ficaram assustadas também. Puxa, ela viu que elas... Tinha roubado ele também, né? Tanto é que elas perguntaram, onde vocês colocaram o corpo do meu mestre? Né? Eles não entenderam muito bem. Então o que elas fizeram? Correram lá, né? Que nós falou que era o sábado do silêncio, que os discípulos estavam tudo na casa lá, tudo lá na casa descansando lá, sei lá, com medo, alguma coisa parecida. Então as mulheres chegam até lá, a casa lá, falando com eles lá, com o Pedro, com o João, todo mundo tava lá, falou, olha, acabei de vir de lá e a pedra tá movida lá e Jesus não tá lá. Então aqueles discípulos saem tudo correndo para ir ver o que aconteceu, né, pastor Mauro? Mas as mulheres dizem ali que já encontraram Jesus no caminho. Encontraram, né? No meio do caminho, Jesus falou com elas. Por que procurar os mortos no meio dos mortos? Meu Deus Jesus do disse céu. ali para elas ali em forma de um jardineiro, né? Que coisa linda. Quando ouviram tudo, Pedro e João foram ao sepulcro e viram que estava vazio. Jesus também apareceu aos 2 discípulos que estavam caminhando por Emaús, né? Aquela linda história, né? Do caminho de Emaús. Depois, ao fim do dia, ele apareceu a todos os discípulos que se tinham reunido e estavam trocando histórias sobre o que tinha acontecido neste dia. João, capítulo 20. Vamos ler lá, irmão? Vamos. João, capítulo 20, né? Versículo 19 e 20. Aqui ele conta, né, pastor Mauro? Aqui, o que ele conta aqui sobre isso? É sobre a veracidade da história, né, pastor Isso. Mauro? A veracidade da história, porque muitas pessoas não iam acreditar na ressurreição. Muitas pessoas ficaram em dúvida sobre a ressurreição. Então, lá no capítulo no livro de João, capítulo 20, 19 e 20, diz assim, pastor Mauro. Ao cair da tarde naquele primeiro dia da semana, domingo, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, olha só, eles estavam com medo dos judeus, hein? Que é isso, hein? Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. 20. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. O lado onde tinha sido furado lá, né, pastor Mauro? Balança, né? Isso. E os discípulos ficaram alegres quando viram o Senhor. Então, quer dizer, aqui mostra o quê? Que Jesus apareceu para os discípulos, que aquilo ali era para provar para eles que Jesus estava ressuscitado. Então, Jesus aparece para os discípulos primeiro, aí depois ele aparece para os 2 discípulos de Jesus lá no caminho de Emaús, né, pastor Mauro? No fim do dia ele apareceu a todos os discípulos que tinham se reunido e estava com ele trocando história do que tinha acontecido. Então Jesus ele apareceu. Por que Jesus apareceu, pastor Mauro? Porque ele comprovou que eles tinham ressuscitado ali no 3º dia. Graças a Deus, glórias a Deus. Esse é o mistério da Páscoa, a ressurreição de Jesus. E nós temos aí vários programas também que falam sobre a Páscoa, né, irmãos? Vai lá, nos visita no canal e você vai ver ali vários programas sobre a Páscoa. Mogo, nós vamos aí a alguns anúncios, também temos alguns anúncios. Aquele fundo azul, né? Por favor. Glória a Deus. Como nós falamos aí, né, irmãos? O decreto do governador ele foi prorrogado, né? E até o dia 11 de abril. E vamos continuar fazendo, né, os nossos cultos aí às terças-feiras, né? O estudo bíblico, que é uma live a partir das 20 horas, que isso é em casa, né? E aos domingos, o culto da família, né?
às 17 horas também, live também. Amém, glória a Deus. Nós também da MCD estamos com a live toda sexta-feira, né, a partir das 8 horas, com o nosso pastor Luiz Carlos, 8 horas toda sexta-feira. Não, vamos recapitular, peraí. Dia de sexta-feira nós estamos com a live dos irmãos da MCD Church, né? E no domingo, que é a live com o pastor Luiz, que é onde que ele traz o ensinamento para nós, todo domingo, às 8 horas da noite. Glória a Deus. Agora aquele do Ano da Coragem. Glória a Deus. E domingo, né, irmãos, nós estamos continuando aí com o Ano da Coragem. Cada domingo nós temos um tema, né? Estamos entrando aí, graças a Deus, no mês de abril. E no próximo domingo aí vai ser o tema Coragem para gerar a promessa. Juízes, capítulo de número 13. Amém? Glórias a Deus. Então, o tema será Coragem para gerar a promessa, domingo a partir das 17 horas. Uma live, hein, pastor Mauro? Agora o tema do próximo programa, Shekinah. Amém. Olha, esse tema tão esperado, hein, irmão? Tão esperado, hein, pastor Mauro? Tão esperado. Semana que vem aí, nós vamos, no dia 6 de abril, nós vamos começar de novo uma série de temas chamados Pilares da Salvação. E nesse primeiro dia o tema, o que são os pilares da salvação? Vamos fazer uma introdução sobre os pilares da salvação. Tem muitos pilares aí da salvação, né, pastor Mauro? Para nós entendermos aqui o que significa. E como é uma série, é muito bom os irmãos acompanhar essa série, porque cada dia, cada semana, um tema diferente, falando sobre os pilares da salvação. Começa agora dia 6/4, né, às 16 horas aqui no programa Shekinah. Isso mesmo, glórias a Deus. Vamos voltando aqui para nós novamente, amém? Olha, eu queria ver se desse tempo passar aquele videozinho, amém? Glória a Deus. Aí que hoje nós não vamos ter aí o Edificando na Palavra, mas tem um vídeo aí, amém? Que eu queria que todos assistissem. Vamos ver. Te adoramos, Senhor! Eu não sou um profeta. Eu não sou filho de um profeta. Eu não posso te dizer o que Deus fará nesse tempo de isolamento, mas posso te dizer o que Deus tem feito durante e após tempos de isolamento no passado. E se você revisar a realidade da história, como vou descrever em seguida, eu acho que você saberá o que Ele vai fazer nesse tempo também. Deus isolou Noé e sua família por 1 ano na arca, até que Noé ressurgiu como pai de todas as nações do mundo. Deus isolou Jacó na terra de seu tio Labão, quando ele precisou escapar da ira de Esaú, seu irmão. 20 anos depois, Jacó ressurgiu com uma nova família, uma nova fortuna e uma nova identidade. Ele se tornou Israel, o novo nome do povo escolhido de Deus. Deus isolou José dos 17 aos 30 anos, mas sua escravidão e prisão se tornaram uma escola, onde Deus o preparou para a grandeza. Deus isolou Moisés em um deserto remoto por 40 anos, até que Moisés ressurgiu para libertar o povo judeu do Egito. Deus isolou Noemi na terra de Moabe até que ela quase ficou amargurada, mas ela e sua nora Ruth viajaram para Belém para participar de uma das maiores histórias de amor. Deus isolou Davi por 15 anos depois que ele foi ungido rei de Israel. Quando finalmente assumiu o trono, Davi foi um homem segundo o coração de Deus e nos deu muitos salmos. Deus isolou Elias pelo ribeiro de Querite, e depois do isolamento ele se levanta sozinho contra os profetas de Baal no Monte Carmelo. Deus isolou Jonas por 3 dias e 3 noites na barriga de uma baleia, e quando seu isolamento acabou, Jonas foi para Nínive e pregou o maior reavivamento da história. Deus isolou Daniel por 70 anos na Babilônia, onde ele escreveu o livro do Antigo Testamento que leva seu nome, destacando o futuro relacionamento entre Deus e o seu povo. Deus isolou Esther enquanto estava no palácio do rei persa, e ela salvou o seu povo da destruição. Deus isolou os discípulos no cenáculo por 10 dias, até que o Espírito Santo desceu de forma surpreendente para formar e moldar a igreja. Deus isolou Paulo no deserto da Arábia por 3 anos, e quando ele ressurgiu, virou o mundo de cabeça para baixo. Deus isolou Paulo na prisão romana, e quando o apóstolo foi livre, ele havia escrito as epístolas na prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão.
Deus isolou o apóstolo João na ilha de Patmos e o livro do Apocalipse, o maior documento profético de todos os tempos, nos foi dado. Por último e mais incrível, Deus isolou Jesus em uma tumba por 3 dias. E no 3º dia, Jesus ressuscitou em poder para trazer salvação para todo o mundo. Então não. Eu não sei todos os detalhes sobre o que Deus vai fazer. Mas o que eu sei é o que Ele tem feito, e é com isso que nós podemos contar. O Deus que isolou seu povo nos tempos bíblicos não vai parar agora. Assim, venha o que vier, eu confio que mesmo no isolamento, Deus é meu refúgio. E você também pode confiar. Amém, glória a Deus, graças a Deus. Irmãos, isso para você que está no isolamento, amém. Não se perturbem, Deus está contigo. Estamos com o tempo estouradíssimo, irmão Hugo, mas vamos às considerações finais. Considerações finais, nós estamos falando da Páscoa, estamos falando da ressurreição, da morte e da nossa vitória. Pastor Mauro, depois de uma semana de grandes eventos e uma terrível desilusão, Jesus estava vivo, né, irmão Hugo? E vivo novamente. Ele tinha cumprido a sua missão. Ele pagou pelos pecados do mundo na cruz e venceu a morte. E por causa do que aconteceu na Semana Santa, podemos ser salvos e ter a vida eterna. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Essa é a nossa esperança. Podemos ser salvos porque Jesus morreu na cruz. Glória Amém. Não saia daí agora, que daqui a pouco, Pastor Mauro, o programa Família nas Mãos de Deus. Pensa por jovens abençoados aí, meus amados. Maravilha. Oração, palavra, louvor abençoado aí. Não saiam daí. Fiquem aí conosco, amém, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, estaremos orando por vocês, orem pelo programa Shekinah, amém. Não desanime diante de toda a situação que está acontecendo, simplesmente confia no Senhor Jesus, porque nós estamos aqui, irmão Hugo, vocês aí, todos nós, Shekinah puro. Confúndio grande. Acabamos de apresentar Programa Shekinah. Volte a nos ouvir na nossa próxima edição, neste mesmo horário. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer? Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir.